Boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz. Apesar que eu esperava dar mais gente, né? Mas os corajosos, os ousados estão aqui. Geralmente temos coisas a aprender. Antes de começar, eu vou me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, a minha história, né? Tem o pessoal que me vê aqui na igreja, mas não sabe muito bem como tem a minha história. Então, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, morei lá até meus 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu passei na prova do Exército e desde então minha vida foi de 3 em 3 anos ficar se mudando de estado. E no ano passado, eu cheguei aqui no estado do Acre. Primeiro eu vim para Rio Branco, depois esse ano cheguei aqui em Itaçolândia. E foi um ano muito bom para mim, um ano de muito aprendizado, um ano de muito renovo, principalmente espiritual. Mas a minha história com a educação financeira começou em 2017. Apesar de, na minha formação do Exército, eu ter muitas palestras assim de educação financeira, eram mais palestras tipo, você tem que se organizar, você tem que poupar, mas não se aprofundavam tanto. Mas pelo menos já me deu uma base, né, do que eu precisava fazer. Tinha que me organizar, tinha que me planejar, e eu sabia que tinha que poupar alguma coisa. Isso já foi um começo. Mas aprender mesmo sobre educação financeira mais a fundo, questão de planejamento, investimentos, começou em 2017, quando eu conheci um amigo e ele já investia e ele começou a me ensinar. E aí eu fui aprendendo cada vez mais até que comecei a criar esse caminho sozinho e desde então eu invisto, eu tenho aprendido cada vez mais. Não deve ser ainda não, falei. É o... Quem é Ronaldo Lobo? Enfim, vou continuar a história aqui. E aí eu fui aprendendo cada vez mais, como eu falei, né? Em 2020, eu comecei a fazer um curso sobre inteligência financeira. E esse curso abriu minha mente para muita coisa. Sobre questão de que finanças, apesar de que a gente acha que é muito racional, ela é mais emocional, na verdade. Existe muito mais do lado emocional envolvido, nosso comportamento, do que a questão meramente números. E através desse curso, eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Não em investimentos, porque eu já tinha feito muitos cursos, mas nessa parte realmente de comportamento, como que a gente pode melhorar nosso comportamento para entender mais sobre o mundo das finanças, como a gente pode entender mais como ter escolhas melhores. Então, foi esse curso que mudou a minha mente e virou a chave justamente para isso. E aí eu fui estudando cada vez mais e comecei a conversar mais com as pessoas sobre isso, porque foi um assunto que eu gostei e eu vi que poucas pessoas sabiam. Eu comecei a conversar mais com as pessoas sobre isso e eu percebi que eu tinha facilidade realmente para ensinar. Então, muitas pessoas, por saber que eu gostava do assunto, me perguntavam e eu via que eu tinha facilidade para ensinar e as pessoas realmente entendiam. Então, eu pensei, dá para ensinar isso. Aí eu comecei no Instagram, que todo mundo começa, né? Comecei em 2021, aí comecei com os post normal, videozinho e tal, horrível, não vejo, não aconselho. É melhor ver os de agora. Mas pelo menos me deu base para chegar até onde que eu estou hoje. Isso em 2021. Em 2022, logo no início do ano, eu tinha menos de 6 meses que eu criei o perfil do Instagram. Mas por ter muitos conhecidos dos cursos, né, que eu fiz ao longo do tempo, uma menina sabia que eu tinha criado esse Instagram, sabia que eu fazia vídeos e escrevia bem. Então ela me convidou para ser coautor de um livro, junto com outras pessoas. Esse livro que eu escrevi, ele tem 28 capítulos e cada capítulo é escrito por um coautor diferente. E eu, graças a Deus, fui agraciado para ser um desses coautores. Então, a minha história com a educação financeira chegou até esse ponto, de que eu realmente vi que é uma coisa que transforma, que a gente pode mudar, não só a nossa vida, como eu já tenho mudado a minha vida, mas mudar a vida de outras pessoas também. E aí, a partir daí foi só crescimento, graças a Deus. Criei meu canal no YouTube, não consigo postar todo dia, né, infelizmente. A rotina de criação de conteúdo é bem puxada, ainda mais que eu ainda sou militar, não trabalho só com isso.
Então, é muito corrido para fazer vídeo, mais de um vídeo por semana. Mas no Instagram, TikTok, esses são vídeos mais rapidinhos, eu consigo postar todo dia. Enfim, antes de falar a fundo sobre o tema da palestra, eu gostaria de explicar que seminário não é palestra. Por quê? Palestra é normal, a gente vem aqui, fala meia hora, 50 minutos, ninguém grava nada, às vezes a pessoa nem anota, vai embora e fica por isso mesmo. Um seminário é diferente. Um seminário é como se fosse um ensino, como se fosse uma sala de aula. Então a gente vai bater papo, vai ter muita interação com vocês. Vou pedir para vocês contarem algumas histórias. Obviamente não vou obrigar ninguém, né? Mas quem quiser ficar à vontade. Então vai ser um diálogo aqui entre da minha parte e vocês. E agora eu queria perguntar, quem aqui já investe? Amém. Já imaginava essa resposta. Quem aqui já tem uma noção de quanto ganha e quanto gasta? Amém. Quem aqui sabe quanto que vai gastar mês que vem? Amém. Eu imaginava essa resposta já. Mas fiquem tranquilos que vocês estão no lugar certo. É justamente por isso que vocês estão aqui. E vou dar o meu máximo para ajudar vocês quanto a isso. Ao final do seminário, de tudo que eu falar aqui, a gente vai abrir um tempo, um espaço para retirada de dúvidas. Quem quiser perguntar durante o seminário também não tem problema, pode levantar a mão, pode retirar suas dúvidas. Mas eu só peço uma coisa, que não me interrompa, por favor, senão eu perco, não é nem questão de orgulho se eu vier longe de mim, é porque senão eu perco a raciocínio e depois para voltar um pouco complicado. Assim, quem quiser perguntar alguma coisa, pode levantar a mão sem problema nenhum, a gente tira a dúvida, depois continua. Ok? Então vamos lá. Por que escolhas que edificam? A palavra edificar, ela tem um sentido de levantar, de erguer, de construir algo. E aqui a gente pode trazer tanto para a nossa vida, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e até espiritualmente também. E quando eu falo escolhas que edificam, o foco principal desse seminário é eu mostrar para vocês como fazer escolhas melhores que vão ajudar vocês a se levantarem na vida, tomar decisões melhores, terem atitudes melhores. Por isso que eu escolhi esse tema, escolhas que edificam. E aí, o seminário ele vai se basear em quê? Em coisas que influenciam nas nossas escolhas. Ao todo, são 7 coisas principais, existem muitas, mas eu trouxe aqui 7 coisas principais que vão influenciar na nossa vida, tanto financeira, psicológica, emocional e espiritual, como eu já mencionei. A primeira coisa é as nossas emoções e os nossos sentimentos. Tanto que a Bíblia, lá em Provérbios 16:32, ela é bem clara. Vou ler só a parte B. Porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Para vocês verem o quão importante é a gente entender o quanto nossas emoções nos influenciam e o quão importante é a gente ter o domínio sobre as nossas emoções, porque são elas que vão determinar muitas das escolhas que a gente faz na nossa vida, sejam elas certas ou erradas. E aí eu já começo relembrando aquele assunto que eu falei. A gente é um ser mais emocional do que racional. Como assim? 80% das nossas escolhas, ou até mais, para ser um pouco mais exato, é baseado nas nossas emoções, no que a gente sente, que a gente está vivenciando naquele momento. E o que isso significa? Que muitas das vezes, quando a gente tenta ser muito lógico, quando a gente tenta ser muito pensativo sobre alguma coisa, nessas situações, nesse momento, é quase certeza que a emoção vai falar mais alto. É até um paradoxo. Quanto mais racional você tenta, mais emocional você é. E por causa disso, o nosso comportamento, o que seria o comportamento? Seria a forma como a gente reage. Então a gente tem várias emoções ao longo do nosso dia. Temos raiva, alegria, amor, felicidade, paz, paciência, enfim, qualquer emoção que seja. Todas essas emoções somadas, elas formam o nosso comportamento, que é como a gente reage a elas. Então, o nosso comportamento é reflexo do que a gente está sentindo. Isso é fácil de entender. Por quê? Se eu sei que o meu comportamento é o que eu sinto, então o que eu sinto vai refletir no meu comportamento. E aí, uma pequena mudança no nosso estado emocional pode influenciar toda uma cadeia de escolhas que a gente vai fazer. Você, quando está com raiva, você age de um jeito.
E aí, dependendo da forma como você reagiu, a outra pessoa que está conversando com você, ou que está na situação, vai reagir também. E aí pode ser que estoure um caos total. Mas, se você for paciente com a pessoa, se você for atencioso, ela pode ter uma reação que vai desencadear toda uma sequência totalmente diferente daquela primeira situação que eu mencionei. Então, por isso que eu estou falando, uma pequena mudança pode desencadear uma cadeia enorme de consequências. E aí, sabendo que o nosso comportamento é reflexo das nossas emoções, o nosso comportamento começa de onde? Do que a gente está sentindo lá dentro. Então, se a gente sabe que as nossas emoções que estão dentro de nós é o que influencia a parte de fora, a gente chega nessa linha de raciocínio, que o mundo exterior é basicamente o quê? É o reflexo, intuição do nosso mundo interior. Por isso que eu até coloquei na frase mais bonitinha: o mundo interior cria o mundo exterior. Porque a gente sabe que dentro de nós, através das nossas emoções, do que a gente está sentindo, a gente vai reagir de um jeito, e através disso a gente vai criar todo um cenário para a nossa vida, seja ele positivo ou negativo. E aqui eu trouxe algumas principais emoções que mais influenciam na nossa vida. Primeiro eu quero falar sobre as positivas. A mais comum é a alegria e felicidade. Então, quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, é normal que a gente sempre escolha ações, decisões que vão aumentar esse nosso sentimento. Então, um exemplo aqui: quando a gente está com um grupo de amigos, a gente está feliz, está brincando, é normal a gente usar o nosso dinheiro para poder intensificar aquele momento, ou comprando alguma comida, ou comprando alguma coisa, enfim, existem várias coisas que a gente pode comprar. Mas, normalmente, são tipos de compras que a gente faz para intensificar essa alegria, essa felicidade que a gente está sentindo. Quanto ao amor, é mais no sentido de que você ama uma pessoa ou você quer conquistar o amor daquela pessoa. E aí, obviamente, principalmente da parte dos homens, né, vai querer o quê? Usar o dinheiro para ou intensificar esse amor que ele já sente pela pessoa, dando um presente, levando uma pessoa para viver uma experiência diferente, ou então ele quer conquistar o amor da pessoa e ele também faz a mesma coisa. Então, um presente, faz alguma coisa ali, outra coisa ali, e obviamente isso vai influenciar na forma como ele usa o dinheiro dela. E até, se for um amor excessivo, a pessoa pode acabar até se contraindo dívidas. Isso pode acontecer também. A quarta emoção positiva seria a euforia. É bem parecido com os dois primeiros que eu já falei. A pessoa está muito alegre, está no momento de que ela está vivendo uma emoção muito forte na vida dela, um momento extremamente feliz. Vou dar um exemplo meu aqui. A minha esposa está grávida, a gente está prestes para ter um filho. Eu, se não me controlar, eu quero comprar roupa a todo momento, quero comprar brinquedo da criança, ele nem nasceu. Eu já estou querendo comprar brinquedo, já estou querendo comprar roupa. Isso aqui é um estado de euforia. Estou muito feliz, estou muito alegre e eu estou querendo viver esse momento. Só que se eu não tiver cuidado, uma emoção positiva vai acabar se tornando negativa na minha vida. Depois vem o entusiasmo, que é parecido também, assim como a coragem. A coragem é no sentido de que você está numa situação que você tem que tomar uma escolha muito difícil. E aí você chega naquele estado de, e agora, o que eu faço? Quando a pessoa tem coragem para tomar a decisão certa, isso pode ser muito válido. Mas também, se essa decisão ela talvez não for tão assertiva assim, isso pode acabar prejudicando a pessoa. Então eu coloquei como uma emoção positiva, porque, querendo ou não, coragem é uma emoção positiva. Quando a gente se torna corajoso, quando a gente enfrenta algum desafio, algum medo, a gente se torna uma pessoa corajosa. Mas é uma linha bem tênue de a coragem vai me ser útil, vai me fazer bem, ou a coragem vai me fazer tomar uma decisão errada. E os dois últimos é a questão da paz e do lazer, que é o que o ser humano busca a todo momento, se sentir em paz, ter o seu momento de lazer, ficar tranquilo, ficar sossegado. E, obviamente, a gente usa o nosso dinheiro para ter esse sentimento a todo custo. Mas, infelizmente, a gente, como ser humano, não tem só a emoção positiva, né? A gente também tem emoções negativas. E vocês podem ver que é muito mais do que as positivas. Chega a ser até injusto, né? Quais são as duas primeiras? A tristeza e a raiva. Tristeza. Acho que todo mundo já passou por isso. A pessoa teve uma situação muito ruim no dia dela, está totalmente estressada e ela vai fazer o quê? Vai usar o dinheiro para comprar uma comida, vai se agraciar com um presente. Isso é normal. Eu já fiz muito isso, acredito que cada um aqui já fez isso. A mesma coisa a raiva. A pessoa está com muita raiva de alguma coisa que ela passou e ela usa o dinheiro dela para tentar um alívio, um escape. Depois vem a questão da dor, que é parecido, mas aí nesse caso
é mais profundo ainda. Talvez a pessoa entre até num vício, porque ela está sentindo uma dor muito forte, e aí para tentar aliviar essa situação que ela está passando, ela acaba entrando num vício. Depois vem ciúme, inveja, que é o contrário do que eu falei do amor. Às vezes a pessoa no amor está usando o dinheiro dela para o bem, para demonstrar mais o amor dela por uma pessoa, mas aí no caso do ciúme e da inveja, ela está usando o dinheiro para mostrar ser uma pessoa maior, ou para causar ciúme em alguém, para causar inveja em alguém. Então tem esse lado negativo. Ostentação e luxúria é a pessoa que quer demonstrar o que ela não quer ser. Ela quer ter um iPhone, sendo que ela não tem condições de ter um iPhone. Ela quer ter uma moto do ano, sendo que ela não tem condições de ter uma moto do ano. Quer ter um carro do ano, sendo que ela não tem condições. Isso é basicamente o quê? Que é a pessoa que quer demonstrar para o mundo ou para uma outra pessoa, sendo que ela não tem condições daquilo. Isso se torna uma ostentação. O medo, para mim, esse é um dos mais perigosos. O medo, na verdade, ele não faz você tomar decisões, ele te impede de tomar decisões. Existem muitas situações que a gente fica paralisado e a gente não consegue agir justamente por causa do medo. Então, ele é um dos principais. Eu vou entrar em mais detalhes sobre ele daqui a pouco. Assim como a preguiça também é uma emoção que impede muita gente de fazer algumas coisas na nossa vida. Ela basicamente fica fazendo a gente postergar, e uma hora a gente nunca decide, nunca age, e aquela coisa que era pequenininha no começo acaba que vira um problemão, justamente porque a gente estava com preguiça de agir quando aquele negócio poderia ser resolvido logo no começo. Depois vem a arrogância e o ceticismo, que isso seria o quê? A pessoa que se acha melhor do que todo mundo. Ela acha que, por ela ter um conhecimento a mais, ela tem que mandar na situação. Ela acha que porque ela tem uma posição, um cargo melhor, ela acha que tem que ser superior aos outros, independente do cenário. E isso faz ela tomar escolhas erradas também. E aí, como eu falei, existem algumas emoções que são as mais fortes na nossa vida, que mais influenciam. Eu trouxe essas 4. A fé não é no sentido na fé religiosa, a fé é no sentido de crer em algo, alguma crença que você tem. Por exemplo, tem pessoas que acreditam que quem é rico é porque fez alguma coisa errada, roubou ou é herdeiro. Isso é um tipo de fé, entre aspas, que a pessoa tem, é uma crença que ela colocou na cabeça dela. E se ela não mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de emoção que ela tem, é uma pessoa que dificilmente vai conseguir construir algo na vida dela. Por quê? Lá no fundo, ela acha que quem é rico é uma pessoa ruim. Então, ela provavelmente vai fugir desse sentimento de querer ser rico, de conquistar algo. Aí vem a questão do amor e de sexo, como eu já mencionei. A gente, é instinto. O ser humano tem isso de instinto dentro dele. Ele quer ter um parceiro, ele quer ter alguém ao lado dele, ele quer viver em relacionamento. E aí, por causa disso, por causa dessa emoção que precisa ser suprida, eu não estou falando para vocês ignorarem isso. Isso é uma coisa que a gente tem por necessidade fisiológica. Um parceiro, uma parceira, alguém para a gente construir alguma coisa. E aí, por causa disso, a gente toma muitas decisões no nosso dia a dia também. Assim como a ambição, o desejo de crescer, o desejo de ser maior, influencia a gente, e isso a gente não tem como fugir. O ser humano também tem isso dentro dele, de querer crescer na vida, de querer ser uma pessoa maior. Não é à toa que vocês estão aqui, por quê? Não estou falando que é errado, tá? A ambição é diferente de ganância. A ganância é pecado, a ambição não. A ambição é o desejo de você se tornar uma pessoa melhor, de ser alguém melhor, de construir algo na sua vida. E aí, através desse sentimento, você pode tomar excelentes decisões na sua vida. E por último, o medo, como eu falei, que é mais uma emoção que paralisa a gente, que prende a gente e impede a gente de fazer algumas coisas. Sabendo de todas essas emoções, a mídia, o marketing, ele começa a trabalhar sobre isso, através de quê? Desses chamados gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São artimanhas, podemos dizer assim, entre aspas, que o marketing utiliza para influenciar a gente. Então, por exemplo, Dia dos Namorados. Ele sabe que todo mundo quer presentear a pessoa. Então, ele vai começar a fazer o quê? Campanhas de marketing relacionadas a amor. Natal. Ele sabe que todo mundo gosta de se presentear um ao outro. E aí ele vai começar a fazer propagandas, anúncios, patrocínios, de coisas que vão criar na gente um sentimento de quê? De pertencimento do grupo, de querer dar um presente para alguém, de querer comprar alguma coisa, fazendo a gente acreditar que quando a gente compra aquilo a gente se torna melhor. Isso tudo são gatilhos mentais que o marketing usa. E se a gente não tiver entendimento dessas coisas,
e de como essas emoções nos influenciam, é muito fácil a gente cair nesses gatilhos mentais e a gente acaba que usa o nosso dinheiro de forma mais adoidada. Por isso é importante o quê? A inteligência emocional, que é justamente você ter um autoconhecimento das suas emoções, do que você pensa, do que você está sentindo, para você saber tomar as decisões certas. Vai ser 100% que você vai tomar as decisões certas? Não, é muito difícil. Às vezes é muito instinto, o ser humano tem um instinto natural dentro dele, que às vezes ele pensa, ele age, ele faz qualquer coisa na vida dele, e muitas das vezes ele nem pensa, ele só executa, por causa do instinto mesmo. Mas quanto mais a gente conseguir ter o domínio sobre isso, mais fácil vai ser para a gente decidir melhor. Inclusive, isso nos leva também a ser uma pessoa mais motivada, quando a gente entende as emoções que a gente está sentindo, ou as emoções que a gente quer sentir. Por exemplo, vou comprar um carro. Para que eu vou comprar um carro? Para ter uma experiência melhor, para proteger a minha família, para não precisar andar de ônibus, não precisar ficar andando de moto. Vou comprar um carro para eu conseguir ter mais tempo para mim. Então, quando você entende o conjunto das emoções que você quer sentir e se realmente são emoções válidas, isso te torna até mais motivado também. Faz você entender o que você está sentindo e o que você quer sentir, e isso faz você também tomar atitudes melhores. Entrando agora na segunda coisa que nos influencia, são as nossas crenças. A Bíblia também tem menções sobre isso. Não desperdice o tempo discutindo ideias tolas, nem mitos e lendas absurdas. Gaste seu tempo e sua energia na prática de conservar-se espiritualmente apto. Crenças, de acordo com o dicionário, crenças o que são? São estados mentais no qual você acredita que algo é verdade e está ligado com o que você aprendeu e aprende todos os dias. Então é nada mais nada menos que coisas que colocaram na sua cabeça. Ninguém nasce com crença nenhuma, quero deixar isso bem claro. Ninguém nasce achando que uma pessoa rica ficou rica porque ela é malvada, porque ela é herdeira. Ninguém nasce com esse tipo de pensamento. A gente aprende isso, ou quando a gente é muito pequeno ainda, ou a gente aprende sozinho ao longo das coisas que a gente vai vendo. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de conjunto de ideias que vão passando ao longo da nossa vida, formam crenças na nossa mente e que, se a gente não tiver o devido cuidado, vão influenciar nas nossas escolhas também. Uma dessas crenças, e que essa realmente é comprovada, é o quê? Você é o que você pensa. Como assim? Muitas pessoas acreditam que um estado emocional, alguma coisa que ela está vivendo, não pode influenciar na forma como ela vai agir no futuro, mas sim, influencia. E o dinheiro, ele basicamente vai intensificar isso que você já sente. Ele não é algo que vai criar um sentimento novo em você, ele não é algo que vai fazer você se tornar uma pessoa diferente. Se você já é soberbo, o dinheiro só vai intensificar isso. Se você é uma pessoa alegre, o dinheiro vai fazer você conseguir ser mais alegre, porque vai te dar mais experiência. Se você é uma pessoa triste, de alguma forma o dinheiro vai influenciar para você se tornar uma pessoa mais triste ainda. Então, quando falamos que você é o que você pensa e o dinheiro intensifica isso, é basicamente sobre esse conceito, sobre essa ideia de que a gente já é de um jeito, a gente já tem nossas crenças formadas, nós já temos as nossas ideologias, então o dinheiro basicamente ele só vai intensificar isso. Assim como o que você foca se expande. Quando eu digo o que você foca se expande, não é de forma material. Por exemplo, eu estou focado nessa Bíblia aqui, então a Bíblia vai crescer, eu vou ter muitas Bíblias. Não é sobre isso. Quando eu digo que o que você foca se expande, é mais no estado mental. A Alana está aqui como exemplo que não me deixa mentir. Já até usei ela como esse exemplo uma vez. Questão de uma mulher que está grávida. Quando uma mulher está grávida, é normal de que tudo que ela olha, ela pensa em gravidez. Estou mentindo? O pessoal que é tatuado também. Eu não sei os que estão aqui, mas eu, quando fiz minha tatuagem, eu só olhava para a tatuagem o tempo todo. E isso é uma forma de expansão da mente. Aquilo que você foca, aquilo que você presta mais atenção, vai se expandir na sua vida. Tipo quando tu compra uma moto nova, né? Aí tu começa a ver em todo lugar aquela moto que antes tu não via nunca. Exatamente. Ela deu um bom exemplo aqui. Quando a gente compra alguma coisa, a gente começa a reparar mais. Por exemplo, comprei uma moto,
vou começar a reparar mais na moto dos outros. Isso um bom exemplo de como a gente foca em uma coisa e se expande. Vou até fazer uma pegadinha com vocês aqui. João, você mais específico, quantos carros vermelhos você viu hoje vindo para cá? Só um. Que você reparou assim. Mas se eu te falasse que para cada carro vermelho que você visse, você ia ganhar R$100, tu acha que tu ia contar mais? Com certeza. Então esse é um exemplo de que se a gente focar na coisa certa, a gente vai conseguir isso mais para a nossa vida. Às vezes a gente se perde muito no que a gente está focando. E aí por causa disso, a gente focando nas coisas erradas, essas coisas erradas acabam se expandindo na nossa mente e impedem a gente de tomar decisões melhores. Inclusive, a nossa mente é tão parte do nosso corpo quanto a nossa mão. Vamos lá usar um exemplo aqui do corpo. O corpo ele tem os músculos. Quanto mais você treina seus músculos, mais eles ficam fortes, mais eles ficam adaptáveis, mais eles ficam flexíveis, você consegue fazer mais coisas. E a nossa mente não é diferente. Quanto mais a gente treina a nossa mente, quanto mais situações que a gente coloca, de escolhas, de decisões que a gente tem que fazer, quanto mais a gente exercita, tomar as escolhas certas, mais forte a gente vai ficar com isso. Por isso que, quando eu digo que a nossa mente é tão parte do nosso corpo quanto a nossa mão, ou qualquer outra parte, pé, cabeça, joelho, quanto mais a gente treinar isso, melhores decisões a gente toma também. E por último, eu não poderia deixar de falar sobre como esses padrões mentais se formam. Tudo começa na mente, mas de que forma? Através de padrões mentais. Padrões mentais são pensamentos automáticos que já se formam e se enraizam na nossa vida. Como assim? Você, quando está dirigindo para o seu trabalho, ou quando você está indo para o seu trabalho, você possivelmente, às vezes, nem pensa no caminho que você está fazendo, você só vai, porque se tornou um padrão mental na sua vida, se tornou algo automático. Você, quando acorda, você sabe que você tem que escovar o dente e tomar café. Por quê? Porque já se tornou um padrão mental para você, já se tornou uma coisa automática. E como que esses padrões mentais se formam? Primeiro, através de emoções muito fortes. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que sofreu um acidente. Uma pessoa que sofre um acidente, ela, por um certo momento, ela fica traumatizada com aquilo. E aí, possivelmente, toda vez que ela vai andar ou de moto ou de carro, independente do que foi o acidente, ela vai começar a pensar, vai começar a reviver aquela situação, e aí pode ser que ela mude a forma como ela vai agir. Isso foi uma emoção muito forte que ela sentiu e criou um padrão mental na cabeça dela. Mas uma outra forma da gente ter padrões mentais é através da repetição, que esse é o mais comum, como eu falei. A gente indo para o trabalho, a gente quando acorda, sabe que tem que escovar o dente, a gente, enfim, chega em casa, às vezes vai direto para o celular, porque são coisas que já se tornaram automáticas para a gente, através da repetição. E por último, tem a questão também da influência familiar, que a gente não pode negar que o nosso convívio, o meio familiar, influencia muita gente. E pode ser que muitas das coisas que a gente faz no nosso dia a dia não é porque a gente sofreu uma emoção muito forte, não é porque a gente fez aquilo repetidas vezes, é porque foi a influência de como a gente foi criado. E quais são os principais inimigos da nossa mente? O primeiro é a indecisão e a dúvida. Aqui é um pouco relacionado com o medo, como eu falei. Quando a gente fica muito indeciso, quando a gente fica com muita dúvida de vou tomar a escolha certa, vou fazer a decisão certa, isso é melhor para mim, isso é melhor para aquela pessoa, a gente acaba que fica preso e não consegue agir. Assim como quando a gente fica se comparando muito, isso daqui cresceu muito hoje em dia com as redes sociais, não podemos negar que a gente fica vendo o tempo todo vidas perfeitas, pessoas perfeitas nas redes sociais, e a gente fica se comparando. Isso que cria estados mentais na nossa mente, que em muitas situações pode fazer a gente ficar triste, pode fazer a gente ficar magoado, pode fazer a gente ficar deprimido em algumas situações, dependendo do nível de comparação. E aí, obviamente, a gente vai tomar escolhas, vai fazer decisões, simplesmente porque a gente está se comparando demais. Assim como o perfeccionismo, a gente querer fazer tudo de forma perfeita. Eu tenho uma frase, não foi eu que falei, eu escutei, não lembro onde, que diz que o feito é melhor que o perfeito. Como assim? A gente, se
quiser muito se fazer coisas perfeitas, a gente quer muito fazer coisa no detalhe, tudo certinho, dificilmente a gente vai agir. É bem provável que a gente acabe deixando de fazer do que fazer. Então, por isso que o feito é melhor do que o perfeito. Porque o feito você pelo menos foi lá e fez, você agiu. Não ficou bom? Na próxima vez melhora. Não ficou bom? Na próxima vez melhora. Não ficou bom? Ficou na próxima vez melhora. E assim vai. Pessoas que tentam ser perfeitas em tudo são pessoas que dificilmente agem. Ou quando agem, demoram muito para agir. E aí já perdeu toda a oportunidade que surgiu no caminho. Então, precisamos deixar o perfeccionismo de lado para poder tomar decisões melhores. Como eu falei, errar, a gente vai errar. É natural. Não tem como chegar aqui e falar para você que a gente não vai errar. Vai. Mas a partir desses erros, a gente consegue melhorar cada vez mais. Outra coisa que vai nos influenciar é o conformismo. E nesse caso, é a pessoa ficar, já estou vivendo assim, já estou aqui, não preciso melhorar, já tenho comida, já tenho água, já tenho minha roupa, já tenho minha casa. Para que eu vou ter uma casa maior? Para que eu vou ter uma moto melhor? Para que eu vou ter um carro melhor? E aí, por causa desse sentimento de você já está confortável, você já está bem na situação que você está, você não consegue evoluir mais, você não quer evoluir mais. Então, isso é um inimigo forte da nossa mente. Do outro lado, também existe o coitadismo. Nesse caso aqui é mais das pessoas vitimistas, né? Aquelas pessoas que a todo momento, a toda circunstância, qualquer coisa, nunca é culpa dela. Sempre tem alguém culpado, sempre a responsabilidade do erro é de outra pessoa. Em tudo, ela quer culpar alguém e ela se coloca numa situação de vitimista, de coitadinho, e ela nunca consegue melhorar porque a mente dela está aprisionada a isso, que ela sempre coloca a responsabilidade em outras coisas. Mais para frente eu vou aprofundar sobre isso. Quase finalizando, também existe um medo de reconhecer erros que também bloqueiam nossa mente. Não vou pedir desculpa não, não vou falar que eu errei não, porque senão vão ficar me julgando, vão ficar falando mal de mim. Erros a gente comete o tempo todo. O importante é você, errou? Amém. Errei, desculpa. Errei aqui, desculpa. Reconhece seus erros, que isso te liberta, isso te tira de uma cadeia e faz você conseguir pensar além daquela situação que você está vivendo. E por último, o medo de se arriscar. Se arriscar, eu tenho muito cuidado de usar esse termo, porque muita gente acha que se arriscar é você colocar todas as suas fichas em uma situação ou em alguma coisa. Quando eu falo se arriscar, não é você apostar tudo de uma vez. É se arriscar de forma planejada e controlada. Como assim? Você tem R$1.000 para você tomar uma decisão que pode melhorar muito a sua vida. Você necessariamente precisa apostar os R$1.000 naquele que você pode ou não se dar muito bem? Não. Você pode colocar 500 e o 500 que você guarda para você. Ou você pode colocar 800 e os outros 200 você guarda para você. Então, isso é o quê? É você se arriscar, mas com um certo controle, de uma forma planejada. E aí você faz vários planos, plano A, plano B, plano C. Tem muita gente que diz, quando você tem plano A, quando você tem plano B, quando você tem plano C, é porque você sabe que o plano A não vai dar certo. Eu penso diferente. Eu penso que quanto mais planos você tiver, mais protegido você vai estar. A gente vive num mundo hoje que muda muito rápido, que tudo acontece da noite para o dia. Então, se a gente ficar com esse pensamento que vou ter só meu plano A, só meu plano A, só meu plano A, talvez a gente acabe que fique preso sobre isso também. Então, é importante você ter plano A, plano B, plano C, até o plano Z, se for necessário. Se isso vai te proteger, se isso vai te dar mais amparo para você tomar uma escolha melhor, mais assertiva, eu acho mais válido. Mas isso é um pensamento meu que eu acredito que realmente é o que funciona mais. A maioria dos empresários, a maioria das pessoas de sucesso foram pessoas que tinham um objetivo, mas para conquistar esse objetivo elas tinham vários planos para seguir, não necessariamente uma coisa só. E como que a gente vai conseguir se livrar de todos esses inimigos? Existem 3 passos. Primeiro, é a questão da autorresponsabilidade. É saber que todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, cabe a gente. Não é a nossa esposa, não é o nosso marido, não é a nossa filha, não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é o nosso chefe. São coisas nossas. A responsabilidade é nossa. A gente mudar, a gente melhorar, a gente fazer o que for necessário para ser uma pessoa melhor. Segunda coisa, treinamento. Existem situações que realmente é um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil. E aí não vai ser de 5 horas da tarde para 6 horas da noite que você vai conseguir mudar. Então realmente requer um certo treinamento para você conseguir
se livrar desse tipo de inimigo que você está combatendo. E por último, você também vai precisar de tempo. Como eu falei, existem situações que precisam de um processo mais demorado. Algumas coisas até precisam realmente de uma ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, ou um líder espiritual, alguém que realmente vai te ajudar no processo. Então, requer tempo também. Não posso ser hipócrita aqui de falar, é só você ser autorresponsável que sua vida vai mudar. Não, também não é assim. Existe treinamento e existe tempo para isso. A terceira coisa que vai nos influenciar na nossa vida é o nosso ambiente. E a Bíblia diz, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Só com esse versículo eu já poderia até pular para o próximo tópico, mas existem umas coisas a mais sobre o ambiente que eu quero falar. O que é o ambiente? É aquilo que rodeia ou envolve por todos os lados e constitui o meio que se vive. Então, hoje nós estamos aqui no ambiente. Estamos aprendendo sobre educação financeira, estamos no ambiente de ensino, de aprendizagem. Daqui a pouco vai ter o nosso culto. Nós estamos no mesmo lugar, mas o ambiente vai ser diferente. Por quê? Vai ser um ambiente de culto, um ambiente religioso. Quando a gente está na nossa casa, existe a mesma situação. Né? Apesar do lugar ser o mesmo, a gente pode viver em vários ambientes diferentes. Então, o ambiente não é só o local físico, mas é tudo aquilo que envolve. E por que o ambiente nos influencia tanto? Primeira coisa, olha para a nossa história. O ser humano, ele gosta de pertencer a algum grupo, ele gosta de estar no meio das pessoas. Por quê? Antigamente isso era uma questão de sobrevivência. Uma pessoa sozinha era mais fácil dela morrer. Já uma pessoa que pertencia a uma família, a um grupo, ela tinha mais chance de sobreviver. Então, isso já vem enraizado no nosso histórico. As próximas coisas já têm mais a ver com a evolução. Que é o quê? A questão do acolhimento. A gente se sente acolhido quando a gente faz parte do grupo. Então, existem vários grupos de pessoas que se ajudam em questões de vício, como alcoólicos anônimos, pessoas drogadas. Por quê? Quando elas fazem parte daquele ambiente, daquele grupo, elas se sentem mais acolhidas e se sentem até mais protegidas também, pertencentes a algo. Por isso que a questão do ambiente é tão importante, a gente gosta de estar no ambiente. Além de que, dependendo do ambiente que a gente está, a gente se sente mais valorizado. E aí, obviamente, uma pessoa que se sente valorizada no local, ela vai querer participar mais daquela situação. Nos sentimos mais compreensíveis e também causa até um certo alívio na nossa vida, quando a gente está num local que a gente se sente bem. Isso traz aquele momento de lazer, aquele momento de paz, que é uma das emoções que eu falei lá no começo que o ser humano busca o tempo todo. Agora, eu quero falar sobre hábitos. A Bíblia, ela diz lá em Provérbios 22:6, instrua seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno, assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Lembram que eu falei que uma das formas de formar um padrão mental é a influência familiar? Por isso que a Bíblia fala que instrua seu filho enquanto ele ainda é pequeno. Por quê? Fazendo a recapitulação, a gente vê que enquanto a gente é pequeno, é onde se formam os padrões mentais na nossa vida, é onde se formam os bons costumes, é onde se formam os bons hábitos. Então, por isso que a Bíblia é bem enfática que os nossos hábitos, enquanto a gente ainda é pequeno, é a melhor forma da gente formar eles. Mas isso significa que depois que a gente vira adulto, depois que a gente vira adolescente e jovem, a gente não cria hábito nenhum? Não, a gente continua criando hábitos o tempo todo. E, na verdade, o que são esses hábitos? São comportamentos e ações que incorporam na nossa rotina e vão passando a ser cada vez mais fáceis e automáticos de detectar. E nossa vida é mais reflexo de nossos hábitos do que nossa educação. Então, a gente, desde o ensino básico lá, do primeiro, segundo, terceiro ano de pequenininho, até o ensino médio, a gente aprende muita coisa. Mas é isso que vai definir se a gente vai ser rico, se a gente vai ser pobre, se a gente vai ser bem-sucedido, se a gente vai ser dizimista ou ofertante. Não, é mais o quê? O nosso hábito, como a lei está bem explicada. O nosso hábito ele tem mais poder sobre a forma como a gente vai se comportar, como a gente vai reagir, sobre como a gente foi educado. E isso eu posso dizer também até sobre educação familiar. Por mais que ela é muito importante, por mais que ela realmente forma o nosso caráter logo ali no começo, mas é natural que o ser humano uma hora se afasta da família, se afasta dos pais. E aí novos hábitos são feitos. E se esses hábitos você não tiver o devido cuidado de quais são esses hábitos que você está formando, eles vão influenciar mais do que toda a educação que você teve, toda a base familiar que você teve. E como que eles se formam? É basicamente 3 fases.
Primeiro você tem a sua deixa. A deixa é como se fosse um start, alguma coisa que liga na sua cabeça. Por exemplo, uma pessoa que está sentada no sofá, está vendo televisão, passando ali os canais, e ela vê alguma coisa de comida. Aquilo liga um start na cabeça dela, é a deixa, ela pensou em comida. E aí vem a rotina. A rotina seria a ação propriamente que você vai executar. Ou você vai comer, ou você vai ignorar, vai pensar em fazer outra coisa. Mas, querendo ou não, isso se formou na sua cabeça. Só por você ter visto a comida, você já pensou em comer. E aí pode ser que você vá comer ou não. E vamos supor que a pessoa realmente foi comer. Por que ela foi comer? Por uma busca por recompensa. Os nossos hábitos, eles sempre se formam na busca pela recompensa, seja recompensa física, emocional, psicológica, mental, espiritual, tudo aquilo que a gente faz, mesmo que de forma automática, como com nossos hábitos, no final é sempre por uma busca por recompensa. E aí, quando a gente entende esses três aspectos, a gente pensa o quê? Então agora eu já sei o que está fazendo eu beber cerveja. Agora eu já sei o que está fazendo eu comer mais. Agora eu já sei o que está fazendo faltar o culto. Então eu já sei o que está fazendo eu não organizar minha vida financeira. Vou começar a mudar minha rotina. Vai dar certo? Não. Por quê? É muito improvável você conseguir zerar um hábito. Você consegue transformar ele. Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Teve uma época na minha vida que eu estava comendo muito, porque eu fui fazer um curso no Exército, e lá tinha restrição de comida, e quando eu voltei desse curso, eu estava comendo muito, para tentar recuperar o que eu não tinha comido. E aí eu comecei a perceber que estava me fazendo mal, estava comendo muito mesmo, e coisas que não eram saudáveis para a minha vida. E aí quando eu comecei a estudar sobre isso, eu entendi quais eram essas três etapas. A minha deixa era simplesmente uma coisa que eu sentia o cheiro, ouvia, então essa era a minha deixa. Essa deixa realmente está ligada ao nosso sentido. Ou você vê alguma coisa, ou você fala, ou você escuta, ou um cheiro que você sente. A deixa é basicamente sobre isso. E aí eu identifiquei que a minha deixa era o quê? Porque eu ouvia comida ou sentia o cheiro. E aí a minha rotina era, obviamente, sentir o cheiro, ver comida, eu vou lá, vou comer. Às vezes eu nem estava com fome, só porque eu via, eu ia lá e comia. E qual que era a recompensa? Era um sentimento de alívio. Puramente isso. Eu ia lá, comia, fazia o que tinha que fazer só porque eu queria passar aquele momento de que comia e pronto, matei minha vontade. E aí, eu consegui zerar isso? Não, mas eu consegui mudar esse hábito. Por quê? Ao invés de eu comer, eu comecei a beber água, que era uma coisa que eu fazia há pouco. Então, eu não zerei o hábito, mas eu consegui mudar ele. Eu via comida, sentia cheiro, me dava fome, me despertava alguma coisa? Sim. Mas em vez de eu comer, eu ia lá só beber água e eu comecei a ter a mesma sensação de recompensa que eu estava tendo antes. Então eu não mudei, não zerei o meu hábito, mas eu consegui transformar ele, consegui mudar ele. E aí, você que tem problema de organização financeira, você que tem problema de não conseguir ser organizado, dificilmente você vai conseguir zerar isso, mas você pode conseguir transformar esse hábito. E, como eu falei, o hábito, ele sempre se forma na busca pela recompensa. Então, quando a gente olha para o lado financeiro, todas as vezes que a gente gasta o nosso dinheiro, é na busca de uma recompensa que a gente quer sentir. Seja um momento de lazer, um momento de paz, ou um momento de alegria, ou você quer se livrar da raiva, ou você quer se livrar da tristeza. Tudo isso são coisas que você quer ter como recompensa. E, obviamente, você vai usar o seu dinheiro. Então, agora é importante o quê? A gente fazer uma autoanálise e uma reflexão de qual é a deixa que está fazendo a gente buscar essa sensação de recompensa, qual é a deixa, qual é a rotina que a gente está executando para tentar ter essa sensação de recompensa. E através disso a gente começa a trabalhar para ter rotinas melhores, para ter hábitos melhores, para ter decisões melhores. E aqui eu trouxe até uma frase que diz que quando você semeia uma ação e colha um hábito. Semeia um hábito e colha um caráter. Semeia um caráter e colha um destino. Aqui vocês veem o quão fortes são os hábitos, que é através de coisas que a gente faz, muitas das vezes sem perceber, de forma automática, pode mudar toda a nossa história. Vamos continuar então? Falta mais 3 influências que a gente sofre na nossa vida. A próxima agora eu vou falar sobre relacionamentos. A Bíblia, lá no começo, em Gênesis, ela diz: por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher,
já não são mais que uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Esse versículo, apesar de a gente entender que quando Deus diz que somos uma só carne, a gente tem que entender que uma só carne no sentido de morar junto, mas ele vai muito além disso. Uma só carne no sentido de também fazer escolhas juntos. De todas as suas decisões ao longo da sua vida, duas delas são as mais importantes. A sua fé, em quem você vai acreditar, se em Deus, Buda, Allan Kardec, Ave Maria, enfim. E a outra é o seu parceiro, com quem que você vai passar o resto da sua vida. Porque de tudo que eu já falei, das suas emoções, dos seus hábitos, das suas crenças, do seu ambiente, tudo isso também sofre influência de quê? De quem está junto com você. Você sozinho tem suas próprias emoções? Sim. Você sozinho tem o seu próprio ambiente? Sim. Você sozinho tem os seus próprios hábitos? Sim. Mas dependendo de com quem vive com você, tudo isso pode mudar e pode ser para bom ou pode ser para pior. E qual a importância da gente entender sobre o nosso relacionamento, sobre como ele influencia nas nossas escolhas? Primeira coisa, a gente vai evitar brigas, obviamente. A gente vai evitar que um atrapalhe o outro, tanto profissionalmente como pessoalmente. Vamos ajudar no crescimento da família, quando você tem um relacionamento melhor. A família consegue crescer de forma mais saudável, dar uma vida melhor para os filhos, ter paz dentro do lar, não ter medo do julgamento. Isso é muito importante. Quando você tem um relacionamento saudável, de que ambos se conhecem, ambos se respeitam, o relacionamento ele fica melhor e vocês se tornam interdependentes. Qual é a diferença de ser interdependente e de ser independente ou dependente? Uma pessoa que é independente é aquela que acha que não precisa de ninguém. Ela quer fazer tudo sozinho, eu mando na minha vida, eu sou dono do meu nariz, não preciso de ninguém, de nada para fazer as coisas por mim. Essa é uma pessoa independente. A pessoa dependente é totalmente ao contrário. É a pessoa que precisa de alguém, de alguma coisa, de alguma circunstância, para conseguir tomar uma decisão na vida dela. Já uma pessoa que é interdependente é uma pessoa que ela sabe que as responsabilidades são dela, mas ainda assim ela gosta de ter alguém para ajudar ela. Então, por exemplo, uma pessoa que é casada. Eu, sempre que vou tomar uma escolha, eu procuro a Fabiana. Amor, eu estou pensando nisso, nisso, nisso. O que é que você acha? Ela a mesma coisa. Amor, estou pensando nisso, nisso, nisso. O que é que você acha? Então, a gente cria uma situação de que um depende do outro, mas isso no final não influencia na escolha que nós vamos tomar. Por quê? Nós sabemos que, apesar de sermos casados, tem coisas que só ela pode decidir por ela, tem coisas que só eu posso decidir por mim. Então, isso é uma relação interdependente. E aí, quando a gente entende sobre essas coisas, da importância, a gente entende que o nosso relacionamento vai ser bom ou vai ser ruim, dependendo dessas circunstâncias. Porém, existem tipos de perfis, e aqui eu vou falar sobre perfis financeiros, que vão ajudar ou vão piorar todas aquelas situações que eu falei. Ou vai ajudar a ter mais briga, ou vai um atrapalhar na vida do outro, ou os filhos vão sofrer por causa disso. Que tipo de perfis financeiros são esses? O primeiro perfil é o financista. Essa daqui é a pessoa que ela é extremista com relação ao dinheiro. Ela quer poupar ao máximo, ela não gosta de sair, não gosta de gastar, quer sempre poupar, é mesquinha, é pão duro. Essa é uma pessoa financista. Quer controlar tudo, quer tudo regrado, quer mandar no relacionamento. Isso que é para ser uma coisa boa, mas acaba que se torna ruim por ser totalmente extremista. O segundo perfil são as pessoas poupadoras. E nesse caso, são pessoas que também gostam de ter organização, planejamento, gostam de poupar, mas elas não são extremistas. Elas sabem que é importante, apesar dela pensar no futuro, ela também viver o momento presente. O terceiro perfil são as pessoas gastadoras, que é o outro extremo dos financistas. O financista é a pessoa que gosta de se planejar, se organizar e investir ao máximo. Os gastadores, ao contrário, é a pessoa que não quer se organizar, não quer se planejar, não quer investir e quer gastar o máximo que ela tem. E muitas das vezes gasta o que não tem também. Já os descontrolados são pessoas que elas até gastam, mas
simplesmente porque é uma pessoa que tem descontrole. Ela talvez não é tão extremista assim, ela não se perde. Ela simplesmente tem um descontrole da vida dela. Ela não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Isso é um perigo. Por quê? Uma pessoa que não tem esse tipo de controle, é muito fácil dela acabar se tornando uma gastadora. Mas ainda assim, dá para separar uma da outra. E o último tipo de perfil são os desligados. Nesse daqui, é uma pessoa que ela é ignorante. Ignorante no sentido de quê? Não que ela... De ignorar. Ela não é uma pessoa que ignora as finanças dela. É a pessoa que não tem o conhecimento necessário. Seria ignorante nesse sentido. E aí ela, por vezes, ela nem sabe onde investir, ela nem sabe que precisa se organizar, ela nem sabe que precisa se planejar. Ela é uma pessoa totalmente desligada, uma pessoa avulsa. E aí pode ser que ela acabe se perdendo nesse caminho. E eu pergunto para vocês acham que o financista, ele vai casar só com o financista? Dificilmente. Vocês acham que o poupador vai casar só com quem é poupador também? Não, dificilmente. É muito mais provável do financista casar com o gastador, que aí você já imagina o cenário. Muito mais provável do poupador casar com o desligado, que aí também pode ter confusão. Isso significa que é ruim? Não. Apesar de a gente, no primeiro pensamento, a gente acha que é ruim, que poupador tem cara poupador, que financista tem cara financista. Na verdade, não é assim. Os opostos se atraem, a gente escuta isso desde pequeno, né? E por que isso é importante também na nossa vida financeira? Uma pessoa que é só poupadora, ela vai pensar só no quê? Só no organizar, planejar e investir. E ela deixa de viver o momento presente. Ela pensa muito no futuro dela e acaba deixando de viver o momento presente. Já uma pessoa que é gastadora, ela quer viver a todo custo o momento presente dela e esquece que ela tem um futuro. Quando esses dois tipos de perfis se juntam, o que é o ideal? Os dois conversarem, se respeitarem e entender o perfil do outro, de forma que o poupador ele vai organizar as finanças do casal, mas também não vai deixar de viver um momento presente, justamente porque tem alguém que lembra, você está pensando muito no futuro, mas vamos viver hoje também. Já no caso oposto, o gastador vai querer gastar tudo hoje, mas o poupador vai falar, não, a gente tem um futuro também. E aí cria-se um certo equilíbrio, entre que ao mesmo tempo eles estão vivendo o momento presente, mas também pensam no futuro deles. Então, essa que seria uma combinação ideal. Nem você viver só o extremo, pensando no futuro, só poupar, investir nisso aqui, porque pode ser que a gente bate a bota amanhã, ninguém sabe. E da mesma forma também não é só você gastar hoje, vou morrer amanhã, mas vou gastar tudo hoje. Aí chega amanhã você não está morto, está sem dinheiro. Então tem essa situação também. Por isso que é importante a gente equilibrar. E aí, como eu falei, é natural de que um perfil case com o outro. Dificilmente os dois perfis vão casar juntos. Imagina um financista casar com financista. Vai ser aquele casal chato. Você não consegue nem conversar com a pessoa, de que só quer falar de dinheiro, a pessoa nem sai de casa. Vai ser totalmente horrível. Eu não conheço nenhum casal assim e espero nunca conhecer, porque, sinceramente, eu prefiro nem fazer amizade. Mas também, uma pessoa que é totalmente gastadora, se ela gastar com uma outra pessoa totalmente gastadora, é normal que esse casal só vai ir ladeira abaixo. Não vai ter pastor, não vai ter líder espiritual que vai conseguir ajudar uma pessoa dessa, porque já é do perfil dela gastar demais. Então é importante a gente entender também que, apesar das diferenças de perfis, ambos se complementam, ambos não se anulam. E aí, com todas essas possíveis variações que tem de perfis, existem três situações, três tipos de relacionamento que podem se construir. O primeiro é o casal todo vapor, que é quando os dois crescem juntos, eles entendem a diferença que eles têm, mas se respeitam e os dois conseguem crescer ao mesmo tempo. Também tem quando um casal puxa o outro, que é parecido. Os dois se entendem, os dois se respeitam, os dois sabem o que os dois precisam, os dois sabem o que os dois querem, mas um cresce, depois vai o outro, depois vai o outro. Eles não crescem juntos ao mesmo tempo, vai cada um num degrau de cada vez. Isso significa que é errado? Não. Às vezes tem situações que realmente não tem como os dois investirem na carreira juntos, não tem como os dois conquistarem o sonho de fazer a sua viagem perfeita juntos. Às vezes um vai, depois vai o outro, e depois o outro vai depois, e, enfim, vocês entenderam o contexto. Mas existe um último cenário, que aí esse é o pior de todos, que é quando um atrapalha no outro.
Que aí, nesse caso, os dois sabem a diferença que tem, mas não querem se conversar, não querem se ajudar. E aí um começa a atrapalhar a vida do outro, seja financeira, pessoal, profissional e até espiritual, nos piores dos casos. Só que, apesar da gente entender que existem vários perfis, vários tipos de relacionamento, tem coisas que são comuns, só que infelizmente no Brasil é muito ignorado, que é o quê? As fases do relacionamento. Um relacionamento, ele para crescer de forma saudável, ele tem que seguir alguns princípios. E eu digo que, respeitando essas fases do relacionamento, você consegue alcançar todos esses princípios e o relacionamento cresce de uma forma segura. Obviamente saudável, mas principalmente segura também, que talvez seja até o mais importante. No namoro, qual que seria o ideal para o namoro, a fase do namoro? As preocupações e as escolhas com o trabalho. Eu estou conhecendo uma pessoa, estamos nos relacionando, mas é importante eu pensar em como que eu vou trabalhar, porque se caso eu casar com essa pessoa, caso eu criar realmente um laço com ela, como que eu vou sustentar a nossa relação? Na segunda fase vem o noivado. E aí é o momento de quê? Vocês já estão no compromisso maior. Vocês já conquistaram o trabalho que vocês queriam, passaram no concurso, começaram a empreender, estão trabalhando CLT, enfim. Mas já tem o trabalho de vocês. E a partir daí começa um grau maior de noivado. Nesse momento começa o quê? As escolhas de moradia. Onde nós vamos morar? Onde nós vamos fazer nossa compra? Se tiver um problema de saúde, onde é o nosso hospital? Se tiver que se mudar, para onde a gente vai? Enfim, quais são os móveis da casa, o que a gente vai comprar, o que a gente vai fazer? É no momento do noivado que surgem esses tipos de preocupações, das escolhas da moradia. Já no casamento, vem as escolhas para o futuro da família, a construção do patrimônio. Nós já temos nosso trabalho, nós já temos onde morar e agora vamos começar a construir o nosso patrimônio. Vamos começar a investir, vamos começar a nos proteger. Até que vem a construção da família, onde surgem as crianças, os filhos. E aí, nesse momento, depois de tudo que você já construiu, você tem que pensar no quê? Como que eu vou proteger o que eu já construí e como que eu vou passar isso para os meus filhos. Sejamos sinceros, isso é o que acontece no Brasil? Não. Normalmente o que acontece? Primeiro a pessoa tem um filho, depois ela casa, depois ela pensa onde que ela vai morar e por último ela pensa como que ela vai trabalhar. A ordem é totalmente ao contrário. E aí, obviamente, vai ter confusão, vai ter. Ou às vezes a pessoa já casa sem ter trabalho, sem ter o que sustentar. Então, é muito importante a gente respeitar essas fases para, como eu falei, a gente crescer num relacionamento saudável e amparado, bem protegido. Protegido financeiramente, protegido também emocionalmente, porque, como a gente viu, tudo influencia nas nossas emoções, na forma como a gente age. E aí, um relacionamento desconstruído, um relacionamento totalmente abalado, vai influenciar na vida emocional, vai influenciar na vida psicológica e, consequentemente, vai influenciar na forma como a gente usa o dinheiro. E qual é a maior dificuldade dos casais para poder respeitar essas fases e para poder ter esse relacionamento saudável que é o sonho da maioria dos casais? Primeiro é a família. Não podemos negar que família influencia muito. Vai casar quando? Vai sair da minha casa quando? Vai trabalhar de quê? Não sei. Enfim, são muitas pressões que a gente sofre da nossa família que acaba que influencia na nossa vida. E dependendo da fase que a gente está, às vezes até prejudica. Aqui eu falo que são influências, né? Tem influências positivas, obviamente, às vezes tem família que realmente ajuda, mas aqui no caso estou falando de influências negativas. É uma certa pressão da família em cima da pessoa que faz ela tomar decisões erradas ou precipitadas. Por exemplo, uma menina que começou a namorar com um rapaz, não tem nem 2 anos que eles estão namorando junto, e aí já começa a pressão, vai casar quando? Vai casar quando? Vai casar quando? O menino nem emprego tem, nem terminou o ensino médio, coitado, e já estão falando, vai casar quando? Vai casar quando? Aí o menino casa, primeiro relacionamento que tem com a menina, já engravida, ó a confusão formada. Então, é importante a gente entender que a nossa família, ela pode opinar, mas no final as escolhas são nossas, a gente sabe o que é melhor pra gente. Segunda coisa que vai atrapalhar é as dúvidas e os imprevistos. As dívidas e imprevistos. Esse daqui, na fase do namoro, talvez não influencie tanto, porque você está conhecendo, você não tem um certo compromisso com a pessoa, vocês não moram junto, apesar de que tem muitos casais que começam a namorar, já moram junto, né? Mas enfim.
E aí, uma pessoa que começa a namorar outra, que já está endividada, que já tem certos imprevistos na vida, isso vai influenciar na sua vida financeira também. Lembra que eu falei do amor, que a gente quer ajudar outra pessoa? Você que vai casar com uma pessoa que vê ela endividada, você vai querer ajudar ela, não vai? Pelo menos eu ajudaria. E aí, talvez naquela situação, o dinheiro que seria para o casamento, que seria para a escolha da moradia, que seria para vocês morarem num lugar melhor, você pensa na dívida, que é pagar a dívida da pessoa, e aí atrapalha todo o porvir da fase do relacionamento. Outra coisa é o insucesso. Insucesso em que sentido? Por exemplo, uma pessoa casada com a outra, e aí ela tem um insucesso na vida profissional dela. Vou contar um exemplo, um testemunho meu aqui. Eu e a minha esposa, quando a gente estava namorando, eu fui fazer um concurso do Exército, a primeira vez eu reprovei, não passei, tive meu insucesso. Na época, eu nem quis fazer mais concurso. Eu queria simplesmente começar a trabalhar num lugarzinho lá perto de casa. E aí, graças a Deus, ela foi sábia, e ela falou, não, continue estudando e faz de novo, que talvez na próxima você passe. Foi o que realmente aconteceu, graças a Deus, continuei estudando e deu certo. Mas, ela poderia ter sido uma mulher totalmente ao contrário. Poderia, mano, concurso não é para você não. Vai trabalhar em outra coisa, porque não vai dar certo. E é por causa de um insucesso que eu tive, poderia ter atrapalhado toda a vida do nosso relacionamento. Mais uma coisa que atrapalha no casal é o trabalho em casa, o pessoal que faz home office. Aqui, a questão não é nem o trabalho em si. Trabalhar em casa não é o problema. O problema é quando você não sabe separar o momento de trabalhar e o momento de você estar com a sua família. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que trabalham em casa e passam o dia todo trabalhando. Não sabem diferenciar que aquele trabalho é só um momento específico do seu dia. Passam realmente o dia trabalhando. Aí não dá atenção para a esposa, não dá atenção para os filhos, não faz o que deveria fazer dentro de casa. E obviamente vai atrapalhar o casal. Assim como crenças e valores, aqui eu já falei um pouco, não vou ficar chovendo numa olhada, o que eu acredito, o que eu penso pode influenciar na forma como eu me relaciono com a pessoa. Se eu acredito que rico não vai para o céu, já outra pessoa pensa que Deus quer que a gente seja rico aqui na Terra. Então, obviamente, são crenças diferentes, são valores diferentes, pode acontecer que haja desavenças. Próxima coisa, o egoísmo, quando eu acho que eu mereço mais do que outra pessoa. Eu trabalho, ela não trabalha, então eu mereço mais aqui nessa casa do que ela. Não, os dois são uma só carne. A partir do momento que vocês se tornaram juntos, o trabalho de vocês, o salário de vocês é uma coisa só e deve ser feito em comunhão. A partir do momento que a gente se casa com uma pessoa, não existe mais esse pensamento egoísta, não existe mais esse pensamento de que eu mereço mais. Porque, como a Bíblia diz, vocês se tornaram um só. Outra coisa é a sobrecarga, que aqui é o oposto. Quando a pessoa faz tudo sozinha, e aí ela acha que, por causa disso, ela se sente sobrecarregada e ela acha que merece mais. Também é a mesma situação anterior. Existem contextos, obviamente, não vou falar aqui de uma forma geral, mas uma pessoa que está sobrecarregada, às vezes não é nem culpa da outra pessoa. Às vezes é simplesmente ela que não sabe diferenciar as situações e as circunstâncias. E aí ela acaba que se coloca numa situação de sobrecarga. Então é importante ter uma comunicação para evitar que isso aconteça. E por último, o machismo e feminismo, que infelizmente tem crescido cada vez mais. É uma coisa que atrapalha muito os relacionamentos. Por quê? Um homem, posso até usar o exemplo do egoísmo de novo. Eu sou homem, eu sou o cabeça da casa, então eu que tenho que mandar, eu que tenho que tomar a última decisão, eu que tenho que fazer isso, não sei o quê, minha mulher não trabalha, minha mulher fica em casa cuidando das crianças. Isso é um certo tipo de machismo. Já a mulher, no caso do feminino, eu sou independente, eu não preciso de homem nenhum, eu vou ter um emprego, eu vou ter meu salário, meu dinheiro eu uso da forma como eu quero, meu marido não manda em mim, e isso acaba que atrapalha o relacionamento também. E para a gente combater todas essas coisas, o que a gente precisa? De uma comunicação aberta. Primeiro, falar sobre dinheiro. Isso daqui é mais na fase que vocês estão se conhecendo, dizer quanto que você ganha, quanto que você gasta, para você já saber onde você está se enfiando. Você vai começar no namoro, você vai começar no noivado, é importante você saber aonde que você está entrando para evitar imprevisto, evitar surpresa
e aí acabar num problema maior. Fale de seus planos, fale o que você espera de outra pessoa, debatam sobre tomadas de decisões, isso daqui já inclui todas as fases, até no casamento às vezes. Compartilhe sim, isso daqui é só para depois de casar, tá bom? Só para depois de casar. Depois que casou, aí sim pode compartilhar a senha. Por quê? Aqui não é nem questão de insegurança, ela vai ficar olhando meu banco. Não, é porque às vezes realmente pode acontecer um imprevisto que você não tem como solucionar, e se a outra pessoa não tiver a sua senha lá do cartão do banco, pode ocasionar um problema muito grande. Já vi essas situações acontecer. A esposa não tinha senha do cartão do marido, e aí ela precisou do dinheiro para solucionar um imprevisto muito grande, e simplesmente não conseguiu, e acabou que o problema virou maior. Então, é importante ter esse compartilhamento de senhas. E por último, não façam traição financeira. Traição financeira é o quê? Você usar o dinheiro escondido da outra pessoa. A pessoa foi dormir, você foi lá, pegou o celular, fez um Pix. Ou a pessoa te emprestou o cartão para você comprar uma coisa, você foi lá e comprou duas. Isso são traições financeiras. E de uma traição financeira para virar uma dívida é um pulo. Aí depois de uma dívida, faz o casal brigar, faz o casal ficar separado, e aí vem o divórcio. Então, uma coisa vai puxando a outra. É importante a gente entender também que relacionamento é 1 mais 1 igual a 3. 1 mais 1 é porque o homem e a mulher casam e tem um filho, então 1 mais 1 igual a 3. Não. 1 mais 1 igual a 3 no que sentido? Os homens, eles vão ter os desejos, os pensamentos dele, os sonhos dele. A mulher, a mesma coisa, elas vão ter o pensamento delas, as escolhas delas, as decisões delas. Mas também existe o pensamento, o desejo do casal. Então, tem o pensamento dele, o pensamento dela e o pensamento deles. Por isso que relacionamento é 1 mais 1 igual a 3. E é importante a gente respeitar um ao outro. Eu sei o que ela quer, eu respeito o que ela precisa. Ela sabe o que eu quero, ela sabe o que eu preciso, ela respeita isso. Mas a gente também tem que ter momentos de quê? De fazer as coisas juntos. Porque senão fica só ele fazendo o que ele quer, só ela fazendo o que ela quer, e aí o casal praticamente vira um casal de amigos morando junto. Deixa de ser realmente um relacionamento. Então é importante um respeitar o outro nas suas decisões individuais, mas também ter aquelas situações que os dois vivem juntos, compartilham coisas juntos. Próxima coisa que vai influenciar a nossa vida é o nosso tempo, a forma como a gente usa o nosso tempo. Para tudo, há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito. Eclesiastes 3, do 1 ao 2. A Bíblia é muito clara, existe tempo para tudo. Só que a gente, o quê? Na nossa ansiedade, no nosso nervosismo, a gente quer atropelar tudo, ou a gente deixa tudo para o outro momento, a gente acaba que fica desleixado na forma como usa o nosso tempo. O quanto de tempo temos disponíveis no nosso dia a dia também pode determinar as escolhas que faremos. Vou dar um exemplo aqui. Você sabe que você precisa fazer um Pix para uma pessoa, um exemplo. Só que aí você está com o dia todo corrido, está com o dia todo atarefado e você acaba de fazer o Pix para a pessoa. Obviamente, você não pagou a pessoa, ela não fez aquele serviço que você precisava. Ela não fez o serviço que você precisava, criou-se uma situação totalmente diferente, sendo que poderia ter sido resolvida apenas com 10 minutos que você teria do seu dia para resolver aquilo. Então, a forma como a gente usa o nosso tempo determina as escolhas que a gente tem e pode determinar todo o nosso contexto. E o que vai influenciar como que a gente vai usar o nosso tempo? Primeira coisa, são os vícios sociais, que é a questão de rede social, e aí está muito interligado com moda ou efeito manada. Está todo mundo fazendo isso, vou fazer também. Está todo mundo indo para lá, vou ir para lá também. Está todo mundo para cá, vou para cá também. Está todo mundo agora fazendo vídeo, vou fazer vídeo também. Está todo mundo agora pensando de tal jeito, vou pensar também. Isso são vícios sociais. Segunda coisa, é a nossa localidade ou cultura. E aqui é mais regional mesmo. Por exemplo, aqui no Acre, vocês utilizam o tempo de vocês, tem uma cultura diferente, vocês pensam de um jeito diferente. Para mim, que sou lá no Rio de Janeiro, a gente já tem uma forma diferente. E a mesma forma que for de São Paulo, quem for da Espanha, quem for de Portugal, quem for da Ásia, cada região, cada localidade tem a sua forma diferente de usar o tempo. E é importante a gente entender isso, mas isso não moldar a forma individual nossa. Terceira coisa, é a zona de conforto. Já estou assim, já estou bem, para que eu vou querer mudar? Para que eu vou querer fazer uma coisa diferente? Só vai me dar trabalho. E aí você fica acomodado, você fica relaxado e por não querer gastar o seu tempo, você acaba que não muda na sua vida. Outra coisa é o seu nível de conhecimento. E aqui eu volto a falar um pouco sobre a questão da ignorância.
Ignorância no sentido de você não ter conhecimento necessário. Às vezes tem coisas que você pode fazer na sua vida para te melhorar, mas você não tem esse nível de conhecimento e aí você acaba que continua fazendo as mesmas coisas. Então, nesse contexto é importante que a gente buscar conhecimentos diferentes e em áreas diferentes para que a gente consiga utilizar melhor o nosso tempo. E por último, novamente falando da família, né? Estou falando da família aqui bastante, acho que vocês já entenderam como que a família influencia a nossa vida. Às vezes você quer fazer uma viagem, mas a sua família quer que você fique junto. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas a sua família quer que você faça outra. E aí, obviamente, você vai usar o seu tempo de forma diferente para cada situação. E aí, como que eu faço para ter mais tempo na minha vida? Primeiro, organização. Não tem como fugir disso. A gente, para utilizar melhor o nosso tempo, a gente precisa ser mais organizado. Vou anotar no papel, vou anotar no aplicativo, vou colocar na geladeira, vou escrever no banheiro, não importa. O importante é você saber quais tarefas que você precisa e os prazos também, né? Porque não adianta só anotar a tarefa que você precisa fazer, sendo que às vezes já era para você ter feito há 5 dias atrás e você ainda não fez. Então é importante você ter um certo nível de organização com o uso do seu tempo. Outra coisa é você eliminar as distrações. E aqui acho que é comum para todo mundo que a maior distração que a gente tem hoje é o celular. A gente passa muito tempo. Acredito que todos já sabem que você consegue ver o tempo que você fica nas redes sociais. Um dia eu fui ver e eu ficava mais de 3 horas por dia só no Instagram. Eu falei, caramba, tá errado isso. 3 horas do meu dia eu estou perdendo só com o Instagram. E eu comecei a corrigir. Já consegui diminuir para 2 horas. O ideal é pelo menos, no máximo, 1 hora. Mas eu estou tentando corrigir isso. Eu sei que eu vou chegar lá. E aí, isso é uma forma de controle, de elimínio de distração que eu estou tendo. Mas cada um aqui tem a sua forma diferente de ser distraído. Às vezes a pessoa é na televisão, às vezes a pessoa está lendo um livro. Não tem ler livro errado, ler livro é muito bom. Mas você ficar 10 horas do seu dia lendo um livro e aí não faz mais nada, então tem coisa errada aí. E a próxima coisa é você ter processos. Processos são o quê? Você sabe qual a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4, a etapa 5. Quando você cria esses processos, você consegue economizar muito do seu tempo. Vou dar um exemplo meu também. Eu edito meus vídeos no canal do YouTube. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que colocar o vídeo lá para converter de MP4. Eu sei que depois eu tenho que baixar o vídeo. Eu sei que depois eu tenho que abrir o vídeo lá no programa. Depois eu sei que eu tenho que cortar o vídeo. Depois eu sei que eu tenho que melhorar o áudio do vídeo. Depois eu sei que eu tenho que fazer a troca de imagem. Então eu já criei um processo disso, já está tudo automatizado e faz eu economizar muito tempo do que se eu não tivesse processo nenhum. Só jogar o vídeo lá e agora, meu Deus, o que eu faço? Até eu começar a processar o que eu ia fazer, já perdi muito tempo. Então, quando a gente cria processos para a nossa vida, para o nosso cotidiano, tudo fica mais fácil e a gente já consegue também fazer as coisas mais rápidas. E aqui é para qualquer situação, tanto para a vida familiar, tanto para a vida profissional, para a vida pessoal, para a saúde, às vezes você quer melhorar a sua saúde, e para o relacionamento também. Qualquer coisa que se você conseguir colocar um processo envolvido nisso, vai economizar muito do seu tempo. Eu sei que tem coisas que, obviamente, não tem como, né? Mas quanto mais você conseguir, mais rápido você vai fazer e mais tempo você vai ter para você. E aí, para a gente conseguir fazer todas essas coisas que eu criei, que eu mencionei, a gente tem que descartar o que não traz retorno. Como que eu faço isso? Primeira coisa, eu tenho que ter regras para aceitar coisas novas. Por exemplo, vou convidar aqui o João. João, vamos ali jogar futebol comigo? O João, se ele não tiver nenhum tipo de regra para aceitar alguma coisa nova na vida dele, ele vai ir jogar futebol. Mas aí ele esqueceu que ele tinha que estudar a prova que ele vai ter amanhã. E aí ele foi para o futebol, ele ficou a tarde toda, esqueceu de estudar para a prova, chegou no outro dia, sua nota ruim na prova. Então, se a gente não tiver um certo tipo de regra para a gente mesmo de aceitar coisas novas, pode ser que a gente prejudique outra área da nossa vida. Então, como que eu faço para ter regras na minha vida? Vou aceitar uma coisa nova? Vou, mas primeiro eu tenho que pensar o quê? Qual que é o objetivo para isso? Por que eu estou fazendo isso? Para quê? Por quê? Como que eu vou fazer isso? E a partir dessas respostas, dessas perguntas, eu começo a entender se vale a pena eu aceitar essa atividade nova na minha vida ou não. Segunda coisa, eu preciso me comunicar melhor. Deixa eu ver um exemplo aqui.
João, vou te usar como exemplo de novo. Por favor, eu preciso que você vá ali em cima e pegue um cabo para mim. Tem que ser um cabo solto, não pode desconectar nada. Aí. Então, uma coisa simples, pedi para ele pegar um cabo para mim, um cabo solto. Agora, se eu tivesse falado para o João, João, vai ali em cima, perto da luminária da esquerda, na parte de baixo tem um cabo solto, pega ele para mim. Com qual informação ele conseguiria cumprir mais rápido? A segunda, né? Porque eu dei muito mais detalhes, eu me comuniquei melhor com ele. Então, comunicar-se melhor vai ajudar a gente a economizar tempo também. Por quê? As pessoas vão executar as tarefas mais rápidas para a gente e a gente vai conseguir ter mais resultado de forma mais rápida. A terceira coisa seria automatizar suas tarefas. Automatizar no sentido de você deixá-las já prontas, sem você precisar ficar fazendo todo dia. Eu sei que isso daqui está mais correlacionado com tecnologia, mas a gente pode tentar colocar isso na nossa vida, seja para qualquer área. Por exemplo, se eu tivesse que ler o meu devocional todo dia, eu já poderia pegar ali o meu celular e programar ele para um certo horário para eu já ter esse tipo de devocional de forma automatizada. Isso me economizaria tempo também, sem eu precisar ficar pensando, agora que está na hora do meu devocional, não sei o que eu vou fazer agora, eu preciso fazer isso agora. Com tudo já automatizado, ficaria bem mais fácil. Quarta coisa, eu preciso ter objetivos claros, e aqui é saber qual o propósito do porquê que eu estou fazendo as coisas. Lembra muito do que eu falei, das regras novas. Vou fazer alguma coisa? Vou, mas por quê, para quê, como que eu vou fazer isso? Então, se eu tiver um objetivo claro, eu consigo economizar meu tempo também. Aprender a dizer não, e aqui eu vou usar até um exemplo, que uma vez eu estava conversando com um amigo, aí eu tinha que fazer uma tal situação, só que aí o chefe dele queria que ele fizesse outra. Só que o que ele ia fazer era o que estava certo. E aí ele conseguiu falar não para o chefe dele. Apesar de ser o chefe dele, ele conseguiu falar, não vou fazer isso porque esse jeito é o certo. E através desse não que ele deu, ele conseguiu economizar tempo e teve até mais resultado na tarefa também. Simplesmente porque ele aprendeu a dizer não. Então, às vezes, a gente perde muito tempo na nossa vida porque a gente não consegue falar não para as pessoas. Penúltima coisa, é delegar mais. Delegar é você passar a sua tarefa para uma outra pessoa. Entenda que não é você ser autoritário, não é você ser por falta de palavras, ser otário, você simplesmente passar a bola para outra pessoa. É você, vamos lá, você tem uma equipe com 3 pessoas e você tem 5 tarefas para fazer. Se você tentar fazer as tarefas sozinho, obviamente você não vai conseguir fazer todas. Agora, quando você aproveita a sua equipe e você começa a delegar as tarefas, cada um tem a sua responsabilidade e o trabalho fica menor para todos. E aí é mais fácil de conseguir. Então, delegar seria isso. Você passar uma tarefa para as pessoas certas de forma que o resultado chegue mais rápido. E, por último, usar mais ferramentas. Um grande erro que a gente tem é confiar muito no nosso cérebro. Eu tenho que fazer isso, então é isso, aí a gente fica pensando. Nós nunca botamos no papel. E aí chega de noite, dorme, quando acorda no outro dia, lembra de alguma coisa? Não, já foi tudo para cada dos sonhos. Então é importante a gente anotar, seja no papel, como eu falei, seja no celular, na parede, qualquer lugar que seja, o importante é você anotar e usar as ferramentas adequadas justamente para a gente não ter essa perda de informação, não ter essa perda de prazo, não ter essa perda de propósito, para a gente conseguir chegar mais rápido onde a gente quer. E aí eu vou usar até um exemplo aqui de tempo e dinheiro, essa relação, para vocês entenderem como que o dinheiro e o tempo estão muito relacionados. Imagine uma pessoa que ganha R$1.000. Uma pessoa que ganha R$1.000, se eu não me engano, o salário hora dela seria de R$40, se eu não me engano. Se alguém puder fazer aí no celular, eu até agradeço.
Vou usar aqui como exemplo só para entendimento. Uma pessoa que ganha R$ 1.000 de salário, a hora dela seria de R$ 40 que ela trabalha. Essa pessoa, para comprar algum objeto de R$ 200, ela teria que trabalhar 4 horas da vida dela. E aí, ela trabalhando 4 horas, ela conseguiria juntar o necessário para poder comprar aquele objeto de R$ 200. Agora, se fosse um objeto mais caro, ela ia ter que trabalhar até semanas, meses ou, quem sabe, anos para conseguir comprar aquele objeto. E aí, o que eu quero dizer com isso? Se a gente não entende essa relação de como a gente paga as coisas com o nosso tempo, a gente começa a utilizar o nosso tempo da forma errada. Então, quando a gente entende isso, que a gente está comprando com dinheiro, sim, mas esse dinheiro veio como? Através do nosso trabalho. O nosso trabalho veio como? Através da forma como a gente utilizou o nosso tempo. Então, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai levando a outra. A forma como a gente usa o nosso tempo nos gera renda, e a renda que a gente consegue comprar as coisas, consegue viver a experiência. E se você não entende isso, você começa a usar o seu tempo errado, de forma errada, e aí, obviamente, você não vai conseguir ter as experiências que você quer, os planos que você quer, o objetivo que você quer, simplesmente porque você está usando o tempo errado. E o que eu preciso fazer para então conseguir equilibrar o meu trabalho, mas mesmo assim eu também ter meu lazer? Porque a gente também não pode ser louco, né? Então se meu tempo é o meu dinheiro, então, quer dizer, se o meu dinheiro é o meu tempo, então tudo que eu vou fazer do meu tempo é pensando em dinheiro. Também não, né? Não é por aí. A gente tem que ter um certo equilíbrio. E aí, como que eu faço para ter esse equilíbrio da forma certa? Dependendo da fase, quero deixar bem claro, não tem como. Infelizmente, vai ter fase que você vai ter que trabalhar mais, vai ter fase que você vai ter que trabalhar menos. Isso é normal. Mas o importante é a gente entender e respeitar essas fases. Mas uma outra coisa que você pode fazer é separar tarefas por dias e não por horas. Como assim? Eu sei que na semana eu preciso jogar bola, preciso fazer o meu vídeo, preciso editar o meu vídeo, preciso passear com o meu cachorro. Eu vou tentar fazer tudo isso no mesmo dia? Não, dificilmente eu vou conseguir fazer todas essas coisas. Alguma coisa vai ficar para trás. Mas, se em vez de tentar fazer tudo isso no mesmo dia, eu pegar cada dia da semana para fazer uma dessas tarefas, eu vou conseguir cumprir todas elas e de forma até melhor, porque eu vou conseguir ter mais tempo e vou conseguir também dar mais atenção para aquilo. Então, na segunda eu vou passear com o cachorro, na terça eu vou jogar no futebol, na quarta eu vou gravar o meu vídeo e na quinta eu vou editar. E aí, quando a gente separa a tarefa por dias e não por horas, a gente consegue fazer melhor elas. E a gente consegue até também fazer a troca. Por exemplo, eu sei que na semana eu tenho que gravar um vídeo, mas também tenho o meu futebol. Normalmente, eu gravo o meu vídeo na segunda e jogo meu futebol na terça. Mas aí eu sei que nessa segunda-feira eu não vou conseguir gravar meu vídeo. Eu poderia trocar. Eu poderia jogar o futebol na segunda e gravar o vídeo na terça. E assim eu ainda ia conseguir fazer as duas tarefas e também ia conseguir fazer com um tempo de folga, né? Não necessariamente precisando atropelar uma coisa ou outra, ou tentando fazer as duas coisas juntas. Eu consigo respeitar e usufruir melhor de ambas. Outra coisa que eu posso fazer é utilizar planos anuais, mensais e semanais. Vou utilizar novamente aqui um outro exemplo. Imagine que durante o ano você quer correr 100 km. Durante o ano todo, não é de uma vez. Durante o ano todo você quer correr 100 km. Eu pego lá, 100 km durante o ano. No mês, quanto que eu preciso correr? Aí você vai dividir 100 por 12, vai dar ali aproximadamente 10 alguma coisa, 10 km alguma coisa por mês. Mas aí, eu sei que eu também tenho semanas dentro do mês. Então eu pego, se no mês eu tenho que correr 10 alguma coisa, eu divido por 4 e eu sei quanto que eu tenho que correr por semana. Trazendo agora para o lado financeiro. Se eu sei que no ano eu quero juntar 12 mil reais, por mês eu tenho que juntar quanto? 1.000. Mas aí eu sei que o mês tem o quê? 4 semanas. Então dividindo 1.000 por 4 daria 250 reais. E aí, fazendo esse tipo de planejamento, esse tipo de cálculo, eu consigo chegar mais rápido no meu objetivo. Por quê? Eu sei que na semana eu tenho que juntar 250 reais, para no mês eu juntar 1.000 reais
e no final do ano eu vou conseguir meu objetivo de 12 mil reais, seja para fazer uma viagem, qualquer coisa que seja. Quando a gente faz esse tipo de plano, quando a gente faz esse tipo de separação, tudo fica mais fácil, porque a gente não fica naquela correria, fica bem mais simples. E por último, eu preciso também ter prioridade. Não adianta eu querer fazer tudo ao mesmo tempo, tudo no mesmo dia, tudo na mesma semana, tudo no mesmo mês. Por mais que eu separei, eu entendi que cada dia é melhor para fazer alguma coisa, não preciso fazer tudo no mesmo dia. Mas se a gente não tiver prioridade, às vezes a gente vai fazer muito de uma coisa e pouco de outra, mas esse pouco de outra era o que daria mais resultado. Então a gente precisa ser sábio. E muitas das vezes, essas poucas coisas que a gente sabe que precisa fazer são o que vão dar mais resultado para a gente. Então a gente tem que entender isso, ter disciplina, como eu sempre falo no meu Instagram, é dedicação, disciplina e determinação. São os 3D que eu levo para a minha vida: dedicação, disciplina e determinação. Uma pessoa que consegue ter isso na vida, ela consegue alcançar os objetivos dela. Alguns demoram mais? Sim. Outros demoram menos? Também. Mas aí é natural. Uma pessoa dedicada, disciplinada e que tem determinação, ela consegue alcançar os objetivos dela. Mas para isso ela precisa de prioridade. E quando a gente entende tudo isso, a gente chega na nossa inteligência financeira. Quando eu sei as minhas emoções, quando eu sei as minhas crenças, quando eu sei os meus hábitos, quando eu sei o meu relacionamento e a forma como eu uso o meu tempo. Juntando tudo isso, eu consigo criar a minha inteligência financeira. O que seria inteligência financeira? É a habilidade de gerir e lidar com as finanças de forma equilibrada e sensata, não pensando apenas no presente, mas também no futuro. E também não pensando apenas no futuro, deixando de viver o presente. Então, a inteligência financeira, apesar de que eu falei lá no começo, que a gente acha que é só números, ela também tem todas essas situações ao longo da nossa vida que vão influenciar também. E é por isso que é importante a gente entender cada uma delas. E o que eu preciso para ter mais inteligência financeira, para saber escolher melhor, tomar decisões melhores? Primeira coisa é conhecimento. Não podemos negar que uma pessoa que entende mais um determinado assunto, que ela se especializa mais, ela vai conseguir ser mais inteligente e tomar decisões melhores. Segunda coisa é a questão do planejamento. Isso daqui eu já até mencionei anteriormente. Quando a gente se planeja melhor, quando a gente se organiza melhor, a gente consegue ter decisões melhores. Mas planejamento sem estratégia também não adianta nada. Vou dar um exemplo da corrida de novo aqui. Eu sei que eu preciso correr 1000 km no ano. E por mês vai dar ali... Eu sei que eu preciso correr 100 km no ano e por mês ali vai dar 10 alguma coisa. Mas qual a estratégia que eu vou utilizar para alcançar esse plano? Então é importante a gente ter isso também, assim como para a nossa área financeira. Porque às vezes eu criei um plano bonitinho, todo amarrado, todo certinho, mas eu não criei uma estratégia que vai me fazer conseguir alcançar esse plano. E aí não adianta nada. Mas essa mesma estratégia, ela tem que ter uma outra característica, que é o quê? Flexibilidade. Gustavo Cerbasi é um escritor que eu gosto muito, que foi o que eu fiz o curso dele em 2020, que fez eu mudar a minha mente para a educação financeira. E ele fala que planos não foram feitos para dar certo. No que sentido? Quando a gente faz um plano bonitinho lá, tudo certinho, a gente sabe que em algum momento vai acontecer um imprevisto. Na vida a gente tem duas certezas. Uma é a morte e a outra são os imprevistos. Acontece com todo mundo. Todo mundo vai ter um certo imprevisto na vida. E quando a gente não tem flexibilidade e adaptação, que inclusive já é o próximo tópico, para poder moldar novamente o nosso plano, mudar a nossa estratégia, a gente não vai conseguir cumprir o plano ideal. E às vezes, não é nenhuma circunstância de imprevisto que muda o nosso plano. Às vezes é porque a gente ganhou um conhecimento a mais que vai mudar a nossa forma de pensar. A gente conseguiu uma experiência melhor, alguma coisa diferente na nossa vida, que fez a gente entender que a gente pode corrigir o nosso plano lá do começo, que a gente pode mudar a estratégia que a gente estava. Por exemplo, eu estava seguindo a estratégia de que para correr 10 km por mês, eu vou correr na estrada de terra. Mas aí você aprende que correr na estrada de asfalto, você consegue correr melhor, você não se machuca. Então é importante eu ter o quê? Flexibilidade e saber me adaptar para melhorar a minha estratégia e conseguir chegar no meu plano de forma melhor. Isso é ser inteligente financeiramente. E por último, sobre inteligência financeira, a gente tem que entender que ela é mentalidade,
vezes comportamento. Isso daqui é uma paródia que eu fiz com a fórmula de Einstein, que ele fala que energia é igual massa vezes C ao quadrado. Então eu coloquei lá que inteligência é igual mentalidade vezes comportamento ao quadrado. Por quê? Quando a gente quer ser inteligente, a gente tem que entender que é a nossa mente que vai determinar nossas escolhas, nossas ações, como eu tenho falado aqui ao longo de todo esse seminário, e mais também é o nosso comportamento. Ele é o que define mais. Eu sei quais são as emoções que me influenciam? Sei. Eu sei quais são os meus hábitos? Sei. Sei quais são as minhas crenças? Sei. Mas se eu não mudar o meu comportamento em relação a cada um deles, não vai adiantar nada. Eu posso saber tudo sobre minhas emoções. Eu sei o que me deixa alegre, eu sei o que me deixa feliz, eu sei o que me traz paz, mas se eu não mudo o meu comportamento para alcançar isso, não vai adiantar nada. Então, ser inteligente é entender a minha mente, mas também entender quais são os comportamentos que eu preciso fazer para mudar isso. Isso é ser inteligente financeiramente. E aí, chegamos no último aspecto que influencia nossas escolhas, que é a religião. Eu sei que parece um pouco contraditório, eu pensar, mas religião não ajuda a gente a tomar decisões melhores? Até certo ponto. Lá em Tiago, ele diz o seguinte: se alguém se considera religioso, mas não freia sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo, e a sua religião não vale nada. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar com o mundo. Então, existe um paradigma muito forte hoje em dia de que Cristo não é religião. E eu concordo. Ser cristão, adorar a Jesus Cristo, não é ser religioso. Mas muitas pessoas acabam que têm um entendimento errado e pegam o próprio cristianismo e tornam ele religioso. E aí, com isso, a religião ela pode nos enriquecer, mas também pode nos empobrecer, através da forma como a gente interpreta uma passagem, da forma como a gente interpreta uma mensagem que a gente recebeu, simplesmente porque a gente não entendeu errado. Vou mostrar para vocês com versículos. Em Provérbios 8:18 diz o seguinte: eu possuo riquezas e honra, prosperidade e justiça sem fim. Quando a gente lê isso, a gente interpreta o quê? Ora, Jesus ele tem todas as riquezas do mundo, ele é o dono da prata e do ouro, e é isso que ele quer para os seus filhos, certo? E realmente, ele quer que a gente seja rico. Mas também, olha o próximo versículo, em Lucas 6:20. Então ele voltou-se para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus pertence a vocês. É um paradoxo, né? Deus morreu pela gente, para quê? Para que a gente tenha vida em abundância. Mas ao mesmo tempo ele diz que felizes são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Certo? Cria-se um certo combate na nossa mente, mas eu vou explicar. Quando Jesus diz isso daqui, felizes são os pobres, o que ele estava querendo dizer com isso? Porque normalmente, não estou dizendo que é todos, mas normalmente, pessoas mais pobres possuem mais fé em Deus, mais esperança, porque a confiança delas está em Deus. Elas sabem que é Deus que vai suprir ela em todas as suas necessidades. Já uma pessoa que tem mais recursos, normalmente, novamente falando, não é para todo mundo, mas essa pessoa confia mais nos próprios recursos que ela tem, mais no dinheiro, e aí ela acaba se esquecendo de Deus. Então, por isso que Jesus fala que felizes são os pobres porque dele é o reino de Deus. Mas, como eu falei, Jesus ele veio para que a gente tenha vida em abundância. Não à toa que a Bíblia nos dá muitos ensinamentos financeiros. O primeiro é que a gente deve planejar algo antes de começar. Está lá em Lucas 14:28 e 30. Quem quiser pode ler depois. Nessa passagem, Jesus faz uma comparação com uma pessoa que começa uma obra, mas não planeja como que vai ser essa obra. E aí, provavelmente, essa pessoa vai começar, mas não vai conseguir terminar. E aí vai ser caçoada, vai ser rejeitada, vai acabar sendo vista com maus olhos pelas outras pessoas. Então, é importante, toda vez que a gente for fazer algo, a gente ter um certo planejamento, justamente para a gente evitar essas situações. Lá em Provérbios 22:26-27 também fala para a gente ter cuidado com empréstimos, que a gente não deve dever às outras pessoas. Por que colocar algo em risco, sendo que a gente nem sabe como vai viver o amanhã? A gente pode acabar perdendo até o lugar que a gente dorme, o pão que a gente come.
Próximo princípio é a questão do fique no azul, tá lá em Romanos 13:8. A Bíblia diz que a gente tem que se organizar, a gente tem que se planejar. Obviamente ele fala com palavras bíblicas, né, dentro do contexto bíblico, mas traduzindo para a nossa linguagem do dia de hoje, seria você não dever nada para alguém. Assim como existem também versículos que mencionam a atenção aos gastos desnecessários, para a gente não gastar mais do que a gente deve. Em Provérbios 21:20 também fala sobre a questão de poupança, que a gente deve sim guardar nossos recursos. A Bíblia diz basicamente que o sábio, ele sempre tem um pouco guardado para as diversas circunstâncias, e por isso é importante a gente também poupar na nossa vida, porque o tolo, ele acaba gastando tudo que ele tem, ele não poupa nada, e aí no dia do imprevisto, ele não vai ter de onde tirar recursos para ele, para poder conseguir sair daquela situação. E por último, a gente tem a questão da multiplicação. Sim, Jesus ele quer que a gente multiplique. Não é à toa que na parábola dos talentos, os que multiplicaram ganharam mais. E o que escondeu que ele tinha, aquilo foi tirado dele e ainda foi dado para os outros que multiplicaram. Jesus, quando ele vê lá um homem na parábola, que Jesus estava contando, ele diz: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora eu vou te dar mais. Só que quando ele chega nesse último servo, que em vez de multiplicar, escondeu o que ele tinha, ele fala: você foi um servo infiel, e o pouco que você tem, lhe será tirado. Então, Jesus sim quer que a gente multiplique os nossos recursos. Isso são princípios bíblicos. E aí é importante a gente entender também que dinheiro não salva. Apesar de sim, Jesus querer que a gente cuide das nossas finanças, que a gente poupe, que a gente fique no azul, que a gente planeje, que a gente multiplique, mas a gente tem que entender que não é isso que vai salvar a gente. A Bíblia, quando fala viver em abundância, que Jesus morreu para que a gente tenha vida em abundância, ela fala de a gente viver bem, a gente viver pleno e de ter generosidade, mas em nenhum momento que ela fala que essa abundância é o que vai garantir a nossa salvação. Não é à toa que lá em Lucas 11:42, Jesus questiona os fariseus, dizendo que eles acham que estão fazendo muito porque eles dão os dízimos e tudo mais, mas deixam de fazer outras coisas básicas que também são princípios de Deus. Então, não é o dinheiro que vai salvar a gente deve dizimar, a gente deve ofertar, sim, porque esses são princípios e é o que Deus pede para a gente, mas para que a gente tenha abundância aqui na terra, não que isso vá garantir a nossa salvação. E aí eu preciso também quebrar alguns mitos, apesar de que muitas pessoas, como eu falei, entendem errado sobre questão de finança bíblica, existem alguns mitos que a gente tem que quebrar eles. Primeiro, devemos somente descansar em Deus. A gente, como eu falei, viu aqui que dinheiro não traz salvação, e algumas pessoas pensam: então se dinheiro não traz salvação, não preciso juntar dinheiro, não preciso fazer nada, devo só descansar em Deus, que Ele vai me prover, que Ele vai me dar tudo. Calma lá. Em Mateus 6,33, a palavra diz que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí muita gente pega esse texto e pensa: então eu tenho que buscar o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Sim e não. Você tem que buscar o reino de Deus, mas também a justiça de Deus. E é através disso que você consegue as demais coisas na sua vida. Como assim? Vamos supor que uma pessoa que quer passar num concurso. Ela tem que buscar Deus, orar, jejuar, fazer o que tem que fazer tudo certinho na Bíblia. Mas se essa pessoa não estudar, ela está fazendo a justiça de Deus? Não. Ela vai ficar com um relacionamento bom? Vai. Ela vai estar orando, jejuando, lendo a palavra, vai estar bem próxima de Deus. Mas vai chegar no concurso, não vai ser um versículo A, um versículo B que vai fazer ela responder a questão. Então é importante ela também fazer a justiça de Deus nessas situações. E aí, nesse caso, a justiça de Deus seria o quê? Ela estudar o necessário para poder passar naquele concurso. E aí a gente pode puxar para todas as áreas da nossa vida. Falando do lado financeiro. Se eu jejuar, se eu orar, se eu dizimar, se eu ofertar, eu vou ter uma vida boa com Jesus? Vou. Isso me garante que eu não vou ter dívida, que eu não vou ter problemas financeiros? Não. Por quê? Se eu não controlo minhas finanças, se eu não invisto meu dinheiro, se eu não planejo a forma como eu uso meu dinheiro, eu estou fazendo a justiça divina? Não.
E aí, dificilmente, as coisas que você precisa na sua vida vão ser acrescentadas. Segundo mito, só preciso ter do que comer e de vestir. Está lá em Filipenses 4:3. Deixa eu abrir aqui. Em Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se eu tudo posso naquele que me fortalece, pode voltar lá para o slide, por favor. Eu só preciso ter do que comer e investir? É isso que a palavra diz? Eu interpreto que não. Se eu tudo posso naquele que me fortalece, por que eu vou me conter apenas com o que comer e com o que vestir? Se o próprio Deus disse que Ele vai vir, que Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, muitas pessoas acabam que não querem conquistar algo mais na vida dela, ficam presas num pensamento de pobreza mesmo, de escassez, um pensamento de avareza talvez, simplesmente porque elas não entendem que Jesus veio para realmente que a gente possa ter todas as coisas, porque Ele diz que todas as coisas a gente pode nele. O terceiro tipo de mito que eu vejo muitas pessoas cometendo é dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Pode abrir esse versículo, por favor, 1 Timóteo 6:10. Vamos lá. Dinheiro é a raiz de todos os males, é o que as pessoas costumam dizer, né? Mas vamos ver na Bíblia. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o dinheiro, então, que faz a gente se afastar de Deus? Não. É o amor ao dinheiro. Lembra que eu falei da questão da fé? Que pessoas mais pobres têm mais fé em Deus, mais esperança, e pessoas mais ricas acabam se esquecendo de Deus? É justamente por isso. Porque elas amam tanto o dinheiro, amam tanto seus recursos, que colocam suas esperanças nele, e por isso elas acabam se afastando de Deus. Mas, para aqueles que sabem que ter dinheiro é benéfico, nos ajuda, faz a gente ter uma vida melhor, faz a gente ajudar mais as pessoas, mas ainda assim não colocam o amor nisso, sabe que esse recurso que ela recebe é de Deus, provém de Deus, é dele, por ele, para ele, então aí sim a gente consegue uma vida abundante. Então não é o dinheiro que faz a gente ter os males na nossa vida, é quando a gente ama mais o dinheiro do que a Deus. Pode voltar para o slide, por favor. Outra coisa que muitas pessoas costumam dizer também, que ricos não vão para o céu. E aqui não precisa abrir o versículo, porque é só a gente lembrar da história de Jó. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, porque Deus colocou ele à provação. Ele perdeu tudo, mas manteve-se firme, e depois Deus deu tudo em dobro para ele. Se ele já era um homem muito rico antes, e Deus deu em dobro, isso significa que a riqueza dele dobrou, certo? Mas Jó não foi para o céu só porque ele era rico. Não é isso que a palavra diz. Então, não é a riqueza que tira a sua salvação. Não é você ter muito, você receber muito. Porque Jó recebeu muito de quem? De Deus. Mas por ele saber que ele recebeu muito de Deus e que esses recursos eram para abençoar a vida dele e a vida de outras pessoas, isso manteve o coração dele íntegro e na fé inabalada, que conseguiu garantir a salvação dele, que a salvação vem através da fé. Então, por isso que Jó, até o dia de hoje, é considerado também um dos heróis da fé. Porque, mesmo recebendo tudo que ele tinha, ele ainda tinha o coração dele em Deus. Não foi riqueza, não foi prosperidade que o afastou dele. Então, sim, ricos podem ir para o céu, no momento que a gente entende que é dele, por ele e para ele. E por último, a gente tem que é melhor dar do que receber. Existe realmente um versículo que fala isso, que dar para os outros é melhor do que receber. Mas gostaria que abrisse 2 Coríntios 9:11, por favor. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O que a gente pode interpretar com esse versículo? Quando a gente dá, a gente é muito abençoado, a gente é muito feliz, a gente é muito próspero, realmente. Mas isso significa que a gente não deve receber? Não. Por quê? Porque quando a gente recebe, a gente consegue o quê? Ser mais generoso. A gente consegue abençoar mais a vida de outras pessoas. Através de que a nossa generosidade
consegue mostrar a ação e a graça de Deus na vida das outras pessoas. Então, sim, dar é melhor do que receber, mas isso não significa que a gente não pode receber. E da mesma forma, quando a gente recebe mais, a gente consegue ser cada vez mais generoso e cada vez conseguir mostrar mais ainda a ação e a graça de Deus na vida das pessoas através desses recursos que a gente recebe. Então, receber um dinheiro, recebi, vou ser generoso, vou, mas e se eu guardar um pouquinho para na próxima vez que eu receber um outro dinheiro eu ter mais condições de ser mais generoso ainda? Será que eu seria uma pessoa ruim se eu fizesse isso? Não, porque através desse seu pensamento você está conseguindo guardar um pouco mais, você está conseguindo poupar um pouco mais, como a Bíblia já falou que é importante a gente poupar, multiplicar, para que a gente consiga abençoar e ser mais generoso ainda. Não tem como você dar o que você não tem. Estou falando alguma mentira? Para você dar alguma coisa para uma pessoa, primeiro você tem que ter. Então, por isso é importante a gente entender que tudo que a gente recebe, a gente também tem que entender que é de Deus, mas é uma forma de a gente demonstrar a graça, o amor, a misericórdia dele nas nossas vidas, e através disso a gente conseguir ser generoso. Mas para a gente ser generoso, a gente primeiro tem que receber para depois dar. E aí, eu chego novamente nesse versículo, João 10:10. Eu vim para que tenham vida e abundância. E através de todos esses versículos que eu falei anteriormente, a gente consegue entender que sim, ricos vão para o céu, é importante eu ter meu dinheiro, é importante eu ter meus recursos, justamente para eu conseguir abençoar mais pessoas, ser mais generoso e que eu consiga ter uma vida melhor aqui na Terra também. Porque muitas pessoas acabam que, por entendimento errado ou por falta de entendimento, acreditam que não precisam de dinheiro e acabam que ignoram essa parte tão importante da nossa vida. Por isso que Jesus fala que Ele veio para que a gente tenha vida em abundância. Porque Ele quer que a gente viva bem. Ele quer que a gente tenha condições. Porque através disso a gente consegue demonstrar o amor dele através das nossas vidas. A gente sabe que o plano do inimigo é matar, roubar e destruir. Ora, se o inimigo veio para matar, roubar e destruir, então Jesus veio para dar, para salvar e para melhorar nossas vidas, para nos dar ela em abundância. Totalmente o oposto. Então, se eu não estou tendo as condições necessárias, se eu não estou tendo os recursos necessários, se eu não estou conseguindo abençoar as outras pessoas, é possivelmente porque você ainda não entendeu esse versículo, de que Jesus veio para que você tenha vida em abundância. E quando a gente entende esse versículo, a gente consegue mudar a nossa forma de pensar e a gente consegue também entender que é através dessa abundância que a gente recebe de Deus que a gente pode conseguir demonstrar mais amor pelas pessoas. Então não é uma coisa de que eu venho me dar abundância, então eu vou ser muito próspero, eu vou ser muito rico, vou ser muito abençoado, isso vai ser só para mim porque ele morreu por mim. Também não. Aí você estaria contrariando o versículo anterior que eu li. Então, a abundância que Deus dá para a gente, os recursos que Ele nos dá, a prosperidade que Ele nos dá, é para demonstrar o amor que Ele tem por nós e através disso a gente conseguir ajudar outras pessoas sendo generosas e demonstrar a graça que Ele tem. Então, um versículo vai se complementando no outro até onde a gente chega nesse resultado. E com essa passagem, eu gostaria de encerrar esse seminário. Eu sei que é muita informação, mas são ensinamentos valiosíssimos que se a gente levar para o nosso dia, a gente consegue mudar nossas escolhas, mudar nossas decisões e principalmente a gente consegue ser mais edificado. Agradeço muito pela presença de vocês. E agora a gente vai ter aqui um momento tira dúvida. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu sei que aqui eu falei mais sobre decisões e escolhas, não falei tanto sobre a parte de planejamento, organização e investimento, mas se alguém quiser perguntar sobre isso, a gente está com esse momento aberto agora para isso. Ninguém quer perguntar? Tirar uma dúvida? Alana? João? Boa, não. Sim. Gostou? Quer perguntar uma coisa? Então, vou encerrando por aqui, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. Como eu falei, esse daqui é o meu primeiro seminário. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Para quem me lembra, teve um dia que eu tive uma profecia aqui nesse altar de que eu estaria falando para nações, falando para multidões. E eu acredito que esse é o começo dessa profecia. Tenho muita fé nisso, que esse seminário aqui vai alcançar muitas pessoas, muitas vidas vão ser transformadas. Isso é só o primeiro passo que eu estou dando. Então, confesso que quando a gente começa, né, a gente fica nervoso, a gente fica preocupado, será que realmente é isso que Deus quer? Realmente essas coisas?
Só que aí quando a gente vai ligando uma coisa na outra, a gente vê que os pontos vão se encaixando e os pontos se encaixando formam uma ponte para a gente andar. Então, essa profecia que eu recebi, eu sei que ela vai ser cumprida, eu sei que esse é o primeiro ponto que eu estou dando para justamente caminhar nessa ponte e chegar onde Deus quer que eu chegue. E eu sei que cada pessoa aqui também tem essa mesma promessa, não essa como eu tive, né? Mas também tem uma promessa, e são as pequenas decisões que a gente toma no nosso dia a dia, as pequenas escolhas, cada detalhe é o que forma essa ponte para a gente chegar. E eu espero muito que através desse seminário, através desse entendimento, desses conceitos, que você consiga tomar decisões melhores para poder conseguir chegar mais rápido nesses pontos, nesse caminho, e conseguir chegar mais rápido nas promessas de Deus para a vida de vocês. Amém? Mais uma vez, muito obrigado.